O senhor, quando tinha 14 anos, também sonhou em ser presidente da República. Ainda sonha com isso? A minha experiência no PMDB foi muito mais constrangedora e contraditória do que no PDS. Aí, filha da puta, só tem eu trabalhando aqui, cada um no seu projetinho, não sei o que, papapá, e tal, zangou-se muito comigo. E eu fui embora. Fortaleza está debaixo de uma epidemia de cólera. Eu imediatamente destruía 200 mil empregos. Fernando Henrique levanta, vai no balcão e volta completamente pálido. Ele disse, olha, uma merda grande está acontecendo aí. Era o Itamar no telefone, está nos chamando, nós três, lá para a casa dele. Eu queria comunicar aos senhores que eu não vou assumir a presidência da República. O Itamar disse, o senhor está insinuando que eu não tenho capacidade de mandar, o Tasso? Não, eu estou insinuando que o senhor manda demais. Romperam, feio. Governador, como é que o senhor se autodefine? Eu sou um lutador apaixonado, né? Um patriota meio à moda antiga, um romântico, um lutador apaixonado. O senhor nasceu em São Paulo, foi muito pequeno para Sobral. Como é que foi a sua infância? O senhor teve uma vida de menino do interior ou já tinha hábitos cosmopolitas naquela época? Não, com 4 anos de idade nós viemos embora para Sobral. E eu fui criado em Sobral, só voltei a Fortaleza quando já... Bom, eu passei por Fortaleza com 15 anos, é uma história muito legal, porque eu adorava poesia, e aí estudei muito Camões, e o governo português na época fez um concurso sobre a vida e obra de Camões. E eu escrevi um trabalho, e escrevi manual num caderno desses de arame e tal. Aí pagamos a um padre holandês, ex-padre holandês, professor Pedro, para datilografar, e eu ganhei surpreendentemente esse concurso, então passei por Fortaleza rumo a Lisboa com 15 anos e voltei, mas não conhecia Fortaleza, eu vim ver o mar aqui quando eu vim embora para estudar. Com 17 anos eu vim morar numa pensão na Imperador. Então a minha infância foi de garoto do interior mesmo. Hoje tem um dia de chuva, por exemplo, um dia como esse em Sobral, não tinha conversa, eu estava correndo na rua tomando banho de chuva. Agora, de qualquer forma, na sua Joguei época... bila, triângulo. Aquelas coisas de garoto do interior, Sim, né? tudo. Agora, na sua época de juventude, o mundo vivia uma grande turbulência, uma efervescência, com quebras de padrões culturais, enfim. Como é que era a sua relação com seus pais? Havia um conflito de geração entre vocês? Sim e não, né? Sim, porque o meu pai era um educador, minha mãe e meu pai educadores. Meu pai é um educador muito rígido, né? Assim, parcimonioso, austero. Houve tempo, por exemplo, com 15 anos de idade, as minhas primeiras namoradas podiam chegar mais tarde em casa do que eu, né? Só para você ver um exemplo disso. E ao mesmo tempo não, porque os dois muito ilustres, assim, sob o ponto de vista da informação, e eles me educavam. Então eu tive 2 escolas, a escola formal e essa escola em casa, né, da leitura da minha mãe que era artista, enfim, cantora, lírica, e sensível a todas essas expressões mais delicadas da estética. Meu pai é um historiador, enfim, então eu tive essa contradição de vida. Mas o senhor, quando tinha 14 anos, também sonhou em ser presidente da República. Ainda sonha com isso? É um sonho que eu tenho, me preparo para isso, estudo, mas eu sei que a melhor hora já passou. E é evidente, essas coisas, o que eu quis ser, não consegui ser na vida pública, isso é muito engraçado. Eu nunca quis ser prefeito de Fortaleza, nunca quis ser governador do Ceará, pelo menos nas oportunidades em que eu fui. Ser deputado federal não estava remotamente nos meus planos, eu queria ser prefeito de Sobral, nunca fui, e quis ser presidente da República e nunca fui, né? Mas eu tenho 54 anos, permaneço atualizado com as questões do país, tenho uma participação muito ativa, tanto na vida do Ceará quanto na vida do país. Assim, felizmente, sou uma voz, apesar de muito contraditória, muito respeitada, né? Mesmo na imprensa que os donos me detestam, os profissionais de imprensa percebem, enfim, que é necessário dar um espaço para uma opinião e tal. Então o senhor ainda sonha em ser presidente da República? Sonho, sim, sonho. O senhor entrou para a política de uma forma muito natural, uma vez que vem de uma família muito tradicional de Sobral. Uma família que domina a política em Sobral há várias décadas. O senhor diria que pertence a uma estrutura semelhante ao dos coronéis, que mais tarde o senhor viria a combater na capital? De forma nenhuma, por algumas razões. Primeiro, a minha família não domina a política de Sobral há várias décadas.
Hoje o prefeito de Sobral, com o nosso apoio, é um companheiro do PT. O prefeito anterior era um companheiro que não é nosso familiar, que está ali por mérito, estudioso, hoje é ministro do esporte, foi prefeito de Sobral. O Cid governou Sobral por 8 anos e meu pai governou Sobral por 6 anos. Daí para trás, ninguém. Nós éramos oposição. Não tiveram sempre influência na política local? Sim, meu pai perdeu as eleições. Meu pai foi prefeito e perdeu as eleições. Quando eu entro na política, deputado, eu entro em oposição à política local em Sobral. A gente só vem ganhar a eleição, né? Eu, governador, perdi as eleições em Sobral. Sobral não é uma cidade... Sobral, a tradição de Sobral é a vitória da oposição. Assim, lá em Sobral, a tradição era o prefeito não faz prefeito. Em Sobral, quando não havia reeleição, o Cid é que faz uma revolução extraordinária. E o Cid vem para a política, é evidente, tem uma tradição, tem um nome que a gente zela muito. Há outros parentes nossos, na primeira prefeito do Império, o primeiro prefeito da República, são lá atrás remotamente parentes nossos. Mas, por exemplo, o meu pai, quando volta, migrante do interior de São Paulo, quando volta para Sobral, quem domina a política é um tio nosso adversário e intrigado, como a gente chama aqui, do meu pai. Quem era ele? João Frederico Ferreira Gomes, pai do Tim Gomes. Figura extraordinária, homem de muito valor, felizmente se reconciliaram antes dos dois morrerem, os dois já morreram. Agora, o senhor se sente incomodado de alguma forma quando lembram que o senhor começou a sua vida política nos quadros do PDS, sucessor da Arena, que era o partido que dava sustentação à ditadura? Dependendo do contexto me incomoda, mas se for uma questão de referência histórica, isso é definitivamente verdadeiro. Apenas a explicação, pela razão pela qual eu estou em Fortaleza, venho embora para cá com 17 anos, meu pai é prefeito em Sobral, na sequência, eu estava morando aqui, meus colegas na faculdade e meus professores, Noemi Elisa Aderaldo, professor Xavier, tudo gente maravilhosa que eu tive, me ajudaram, me davam cobertura para eu ficar num lá e cá ajudando a campanha do meu pai de oposição, campanha dura, pesada, de oposição ao governo do estado do Ceará. Meu pai ganhou por 422 votos. E aí, passa o tempo, eu retomo o movimento estudantil em Fortaleza. Eu sou um dos pioneiros da retomada do movimento estudantil. Evidentemente, eu não tinha, nunca fui comunista. Na época, como ainda hoje, o PCdoB dominava praticamente todas as renascentes instituições estudantis. E eu não concordava, mas não concordava por reacionarismo, não concordava por leitura. Eu era um cara meio trotskista, para talvez surpresa sua. Eu lia Mandel, que é uma interpretação do Trotsky, e a turma que era trotskista mesmo estava na Libelu, não estava com o PCdoB. Mas eu mesmo, o trotskismo, vamos dizer, orgânico, que não tem nada a ver com a teoria, com a ideia maravilhosa de uma revolução permanente, que não se burocratiza, etc., isso me encantava e era a minha leitura. Eu tentava entender o Capital mesmo profundamente. Aí tinha o Gabriel, da livraria, que a gente comprava livros acadêmicos e tal, e ele, quando percebia que tinha um aluno ali com um pouquinho mais de cocô na cabeça, alguma coisa interessante para ele, passava uns livrinhos para a gente, e eu era um vamos dizer, dos beneficiados dessa clandestinidade do Gabriel. Então, se me incomodo, mas o que aconteceu? Eu volto para Sobral, e aí baixo o gás, eu baixo o pacote de abril, fecho o Congresso e baixo o pacote de abril. O que é o pacote de abril? Ele determina, de cima para baixo, com o Congresso fechado, que os votos passarão doravante a serem vinculados. Ou seja, se você votar num vereador de um partido, você está obrigado a votar em todos os candidatos do mesmo partido. Ora, meu pai era, em Sobral, de uma sublegenda do PDS. Eu nunca fui da Arena que inventaram. Meu pai era do PDS, de uma sublegenda do PDS, e a sucessão dele em marcha. Se eu tinha que votar no candidato do meu pai, e não queria ser candidato a deputado estadual de jeito nenhum, foi uma ideia meio imposta pelo meu pai, eu tinha que me filiar ao PDS. Tive uma briga com meu pai, talvez a única briga, um choque grande, e terminou com a lucidez dele, que eu acho corretíssimo. Ele disse, olha, isso aqui é um protocolo, é uma formalidade, isso no Brasil, essas coisas você já sabe, isso daqui a pouco vai ter uma democracia, você toma o caminho que você quiser. E foi assim. Essa velha questão que o senhor tem com o PCdoB, o senhor tem uma antiga desavença... Questão fraterna. Mas é uma desavença muito antiga. Eu antiga. casei com a militante do PCdoB. Mas é uma desavença que vem de uns tempos muito remotos. Gosto de certos conceitos. Desde que o senhor disputou uma eleição para a União Nacional dos Estudantes em 1979, né? Essas desavenças com o PCdoB, elas perduram. O que há de errado no PCdoB?
desavenças com o PCdoB, elas perduram. O que há de errado no PCdoB? Não, a questão básica não há nada de errado. Naquela data, especialmente, não havia nada errado. O que há é uma discordância de concepção de economia política, de visão de mundo. Né? Eu não concordava com o experimento soviético. Isso não me jogava na defesa do capitalismo. Se você recuperar no arquivo, as pessoas diziam: quem são os seus ídolos na política? Eu dizia Olof Palme, que era um social-democrata, um socialista democrata da Suécia, Willy Brandt, que era um social-democrata, um socialista democrático da Alemanha, enfim. E eu achava, como sigo achando até hoje, que o caminho é o socialismo democrático. Por quê? Porque me parece que a eficiência da iniciativa privada na propriedade dos fatores de produção é um elemento impulsionador do progresso humano, né? Na pesquisa, na ciência, na tecnologia. E o Estado, como expressão do querer coletivo, essa minha percepção de Estado, deve ser o encarregado de subtrair os excessos pela regulação ou mesmo pela tomada de riquezas, inclusive sendo ele próprio proprietário, para redistribuir, eliminando a grande perversão do capitalismo, que é a inequidade, a desigualdade, a concentração de renda, o oligopólio, que ainda infestam a vida brasileira, por exemplo. E o PCdoB há muito tempo desertou disso. Era um negócio de manual, mas com todo respeito, e eu tenho queridos, fraternos companheiros, nós somos aliados a vida inteira, mas é uma discussão antiga. Nesse momento mesmo, eu acho que o papel do PCdoB na relação com o PT é destrutivo para ele próprio, PCdoB. Bom, aí como é que se deu o seu rompimento com o PDS e a sua passagem para a oposição? Simples assim, como estava combinado. Passagem natural. Simples assim, como estava combinado. E eu vim para cá, deputado, em oposição ao Gonzaga Mota. Até hoje eu revejo um pouco essa questão, porque o papel do Gonzaga Mota na ruptura, na preparação desse Ceará mais moderno que nós temos, que o Tasso é a exuberante demonstração, o melhor símbolo, foi fundamental. Mas eu era oposição a ele, e era escolhido ciclicamente o melhor deputado da Assembleia, e falava, etc, etc. Fui adquirindo autonomia pessoal, e assim como combinado, fui para o PMDB. E digo a você, a minha experiência no PMDB foi muito mais constrangedora e contraditória do que no PDS. Porque no PDS nunca ninguém me disse nada que eu devia fazer isso, ou que eu devia fazer aquilo, que eu devia defender isso ou defender aquilo. Eu defendia o parlamentarismo, defendia a eleição direta nas capitais, que era uma emenda Mauro Benevides, defendia as eleições diretas já, defendia a anistia ampla, geral e restrita, pertencia a esses movimentos todos. No primeiro momento do PDS. E no PMDB, de que maneira eles constrangiam o senhor dentro do partido? Porque na sequência, o PMDB vira Sarney. O Jader Barbalho era do PMDB de oposição, o Jader Barbalho era um líder progressista, o Quércio era um líder progressista. E veja no que deu. A ponto de, na sequência, tragédia da minha vida, né, eu rompo com o PMDB, Gonzaga Mota adere ao PMDB, aqui no Ceará, e eu saio. Saio, vou para a oposição, fundar o PSDB. Aí o PSDB era tudo que eu sonhava. Ética, decência, competência, quadros extraordinários, figuras maravilhosas, todo mundo de biografia reta e tal, uma proposta para o país. Até que o Fernando Henrique vai ao poder, faz logo uma aliança com o PFL, que tudo bem, hoje em dia eu sou mais maduro, mas naquela data a gente tinha acabado de confrontar o PFL do Ceará, que era a candidatura do Adalto Bezerra. E assim, não explicava, não tinha razão para isso. Aí eu vou para o exílio, resolvo ir embora. Não aceito ser ministro do Fernando Henrique, apesar dos generosos convites, sucessivos convites. E digo a ele que vou sair, largo a política e vou embora para os Estados Unidos. Passei o pão que o diabo amassou estudando. Chorava fim de semana, saudade da porra. E, enfim, vida pública acabada, com 36 anos de idade. Tendo sido o governador mais popular do Brasil, prefeito de capital mais popular do Brasil, por esse antagonismo federal. Mas eu quero voltar um pouco antes, que o senhor se referiu à época que o senhor estava na Assembleia Legislativa, em que o senhor foi escolhido, foi eleito melhor deputado. Todos os anos da minha... Todos os anos, dos meus mandatos, Mas como deputado federal, o senhor é criticado até mesmo pelo fato de não ter muito interesse pela vida legislativa. Foi um horror. São duas casas diferentes ou o senhor perdeu mesmo, se desencantou com o parlamento? Não, completamente diferente. O parlamento é a escola da democracia. É ali que todo mundo tem que ir para aprender a virtude do pluralismo, para, respeitar e ter tolerância com os diferentes, para
perceber a virtude do convencimento. É uma escola extraordinária. Assim, um deputado estadual, eu ia para a Assembleia mais cedo e saía mais tarde, invariavelmente para continuar com os meus colegas num bar, desdobrando discussões que vinham do Nilo Sérgio, do Antônio dos Santos. Eu fui contemporâneo do Eufrazino Neto, fui contemporâneo do Nogueira Diógenes, Osmar Diógenes, figuras maravilhosas, extraordinárias, cada qual com seu pensar, com seu olhar, com sua representatividade. Castelo de Castro, Aquiles Pérez Mota, veja o meu privilégio. Então eu amei essa experiência e devo a ela a principal escola que tive na vida real da política. A Câmara Federal é o santuário da democracia, o Congresso Nacional é o santuário da democracia, mas eu tive azar. E isso acontece, né? Tanta sorte tenho que uma vezinha tem que ter azar. Eu tive azar de chegar na Câmara Federal numa coalizão do PT com o PMDB, cujo cimento é fisiologia, clientelismo, em que a escolha é às avessas. A Câmara tem 513 deputados, isso é um erro. Se cada um falar 1 minuto, isso dá 9 horas, sem você sequer respirar, dá 9 horinhas inteiras. Se metade falar 2 minutos, dá 9 horas. Se um quarto falar 4 minutos, dá 9 horas. E é mais ou menos o que acontece todo dia. Só que a boa intenção do regimento é criar uma mediação para ver se isso funciona, porque isso é impossível funcionar, é um colapso institucional crônico. Não tem uma coisa aguda, o Congresso não está fechado, mas mal comparando em relação ao temário que a sociedade brasileira desesperadamente precisa que seja ferido, refletido, pensado, pactuado, nós vivemos um colapso institucional no Brasil por causa disso. Então não funciona, a mediação é o colégio de líderes e a mesa. E aí nesses tempos mediocrérrimos, de fisiologia, de clientelismo, de deserção do PT de seus compromissos ideológicos, né, de fisiologia levada ao centro da razão de ser da política do país, que é o PMDB, mas não é só o PMDB, né, até o meu partido padece desse defeito, desse vício em algumas circunstâncias. O que acontece? Os líderes não são líderes de nada, são o gente boa da turma. Sabe, o cara que vai jogar futebol na quinta-feira, o cara que joga baralho, que vai na casa intermináveis jantares de nós conosco mesmo. Sabe, aquilo é um desastre. Então, eu tinha a obrigação de botar uma gravata. Eu aqui no Ceará só boto gravata para fazer programa importante. E nem o paletó que eu estou dizendo, e gravata só para enterro e casamento. Lá todo dia eu tenho que laçar o pescoço, ficar 9 horas ouvindo, e não é um debate. Se houvesse um debate, eu gosto de aprender. Eu sou obsessivamente um cara aluno. Lá não tem um debate, Rui. Você precisa passar um dia, a imprensa precisa passar um dia analisando isso. O camarada se inscreve às 6 da manhã para falar 4 minutos sobre um tema. A importância da azeitona na composição da empada. O outro se inscreve para falar às 6h15 da manhã, chegou 15 minutos depois, para falar sobre a morte do padre fulano de tal da cidade não sei de onde. O outro entra para falar, tudo isso é importante, mas ninguém reflete sobre o que o outro está falando, ninguém ouve o que o outro está falando. Eu ainda tinha o privilégio, nas pouquíssimas vezes que eu quis falar, de parar a Câmara. As pessoas me têm um certo acatamento, eu estou velho na estrada, tenho uma vida e tenho muita amizade, sou ligado, enfim, mas é um desastre. Bom, o número. Tem 20 mil proposições pendentes de deliberação na Câmara Federal do Brasil. A produtividade média é de 2 por dia. 2 por semana, quero dizer, não por dia, se fosse por dia. 2 por semana. Então, veja bem, se você parar a Câmara, não entrar mais nenhum projeto novo, e nem o Executivo mandar a agenda dele, ou seja, parar o país, nós vamos levar 10 mil semanas para limpar a pauta da Câmara. Faça conta o que é 10 mil semanas em séculos. Então é um colapso. Então, e eu não tenho vocação para ficar vagabundeando, sabe? Nem fazer nada, não mudar a vida de ninguém. Não tenho vocação para isso. É um problema para mim. Alguns analistas dizem que o senhor só fez uma boa administração na Prefeitura de Fortaleza porque recebeu a administração da cidade da prefeita Maria Luísa sem nenhuma dívida e com a folha de pagamento enxuta. Isso é verdade? Não, isso é uma inverdade absoluta. Eu tive alguns privilégios que me permitiram fazer uma administração respeitada. A mais popular do país foi a Constituição de 88. Mas eu recebi a Prefeitura de Fortaleza com 3 meses de folhas atrasadas, de 3 prefeitos. Mas não foi ela que enxugou a folha de pagamento, demitindo mais de 20 mil funcionários? Não, ela tirou uma porção de gente, mas eu, quando cheguei, tirei mais 8 mil. Na verdade, não tirei pessoas, tirei gente que ganhava sem trabalhar. Cheques duplos, etc. Eu tirei quase 8 mil pessoas. Mas a prefeita Maria Luísa também não fez isso? Fez isso, uma parte. Enxugou a folha de pagamento? Enxugou a folha, mas a prefeita Maria Luísa me entregou a cidade com uma dívida monstruosa,
mal composta, com o Banco do Brasil, enfim, com 117 contas bancárias espalhadas em toda a rede bancária, sem nenhuma gestão financeira, em tempos de inflação de 40%, 50% ao mês. Você imagina o que é uma loucura dessa. Isso eu não estou culpando a Maria Luísa, também é uma figura extraordinária de quem eu tive o privilégio de ser companheiro, colega na Assembleia Legislativa, mas o modelo de poder foi um caos completo. Eu encontrei a prefeitura em lockout, que é a greve do patrão. A cidade completamente destruída, os postos de saúde fechados, as escolas caindo nos pedaços, as praças públicas destruídas. A Organização Mundial de Saúde dizendo que Fortaleza era um destino a ser evitado por conta de uma praga de leptospirose. Até o Tom Cavalcante me fez uma gozação na época, porque os especialistas diziam que Fortaleza tinha 3 ratos por habitante. Aí o Tom me perguntou num programa de rádio: prefeito, e se o cabo aqui contou, por que não aproveitou e não matou os ratos? Enfim, mas o que eu digo a você, a Constituição de 88 e a minha equipe. Isto é um fator. Quer dizer, chegamos num momento, Rui, a ter mais recursos em caixa do que o Estado do Ceará. Foi a única vez na história. Com Mauro Benevides Filho, meu secretário de Finanças, garoto, figuras extraordinárias como o Marfisa, metade dos meus secretários eram mulheres, uma urbanista vinda da Escola de Liberal de Castro, da mesma mentalidade de Fausto Nilo, que, aliás, me ajudaram profundamente também. E foi o que eu fiz, mobilizei a inteligência da cidade, que é o papel de um governante. Eu não sou milagreiro. Eu vinha de uma escola de grande eficiência na gestão, que é o meu pai em Sobral, até hoje reconhecido como um prefeito que mudou a história, e venho aqui e tenho esse privilégio de convocar metade dos meus secretários, eu sequer sabia quem era antes de convocá-los. Eu perguntava quem era o melhor cara de lixo na cidade. Quem é o melhor cara? E falando Beltrano, Cicrano e tal, daí o Fontinelli. Eu chamava, entrevistava, e com aquele que me parecia mesmo ou melhor, o desafio era: nós temos que limpar a cidade em 90 dias. Todo mundo disse: é um mentiroso. Mas que conversa de mentira, rapaz? Eu faço esse negócio, você consertar emprego, melhorar a saúde, dá mais trabalho, mas limpar a cidade, francamente, e deu certo, foi feito. Agora, quando o senhor anunciou que seria candidato a prefeito em Fortaleza, o senhor, na verdade, não podia se candidatar porque o senhor não tinha domicílio eleitoral em Fortaleza, seu domicílio era em Sobral, né? Como é que o senhor conseguiu sair candidato? Essa história é extraordinária e se repete um pouco a premissa com a minha candidatura a deputado estadual. Meu pai me chama, diz: olha, estamos fazendo aqui uma administração, mudamos a cidade, o povo nos respeita, eu não roubei e quero sair, mas não quero sair sem nada. E eu não entendi aquela conversa direito. Sim, pai, eu também acho, o senhor fez um belo trabalho e tal. Se eu estive pensando, nós temos que ter um candidato a deputado estadual, voltando um pouco atrás. E eu disse: e também acho que sua liderança aqui é capaz. Sobral já tem massa crítica para projetar um deputado estadual. Sobral estava no fundo do poço, de desprestígio e tal. Aí ele disse: e tem que ser alguém completamente afinado com as nossas ideias e tal. Eu digo: eu também acho e tal. Isso aí, só tem um, é você. E eu, pai? Eu que sou candidato a nada, era jovem advogado, professor da universidade, pensando um dia em ser vereador em Sobral e tal. E aí não, tal, papai, tal. E aí tem o partido, aí tipo, uma tal briga que eu já falei. Se filia aí, isso é um protocolo, depois você vai para onde você quiser, deixa de ser infantil e tal. Roda o tempo, eu sou deputado estadual, líder do governo Tasso na Assembleia, liderando um exército de Brancaleone, porque no que o Tasso assumiu, perdeu logo a maioria na Assembleia, e eu compensava a coisa no gogó, e saía debaixo de vaia, na tribuna, mas ia para a minha sala, as corporações que me vaiavam iam lá atrás de uma interlocução, porque o governo do Tasso era completamente fechado à interlocução, e eu era o único, vamos dizer, nervo exposto do governo Tasso, do projeto Tasso, na rua, no bar, discutindo, politizando e tal, PBO, Fernandinho Costa, Augusto Ponte, Paulo Linhares e tal, o cacete, Rui Lima, né, o cacete comendo, e eu no meio da rua, como eu sempre gostei de estar, achando, crente que estava defendendo uma coisa importante para o Estado. E um belo dia o Tasso me chama, disse: olha, Ciro, isso é meu domicílio eleitoral em Sobral, meu título de eleitor em Sobral. Disse: olha, Ciro, estou vendo isso aí, uma crise danada, a gente não tem um dia de sossego aqui, nós temos que levar o nosso projeto a um plebiscito. Eu digo: também acho. E esse plebiscito tem que ser na capital, que eu não quero ser o herói do sertão e tal, não, porque nós temos que ganhar a opinião pública qualificada da cidade. Eu digo: eu também concordo com você. Ah, felizmente, estou ouvindo música, tá? Finalmente você está percebendo que não pode ficar só com o negócio de conselho de lavareda, de classe D e E, não sei o que e tal, que é negócio de politiquinha das pequenas. A gente tem que ganhar a opinião qualificada da cidade, nós não achamos que estamos fazendo o que tem que ser feito. Ele disse: você tem razão, e nós temos que lançar um candidato a prefeito de Fortaleza, para levar o projeto a um plebiscito. Gostei da ideia, muito bom.
Tal. Se estiver pensando, tem que ser alguém completamente afinado com o projeto, que todo mundo saiba logo de partida que é um cabra que não vai vacilar na defesa e tal. Pô, tá certo. E só tem um, é você. Digo, eu sou de Sobral. O cabo chega sexta-feira aqui, meio-dia, era a sessão da Assembleia, era de manhã, eu pego meu Fusca e já vou almoçar em Itapajé. Almoçava em Itapajé e já chegava no fim da tarde em Sobral, já estava a casa cheia de gente para conversar, aquelas conversas mole, de vereador para cá. Eu adoro isso, amo, né? Não, mas não sei o quê, papapá, transfere o título. Tá, você tem um problema, já passou o prazo. Aí, filha da puta, só tem eu trabalhando aqui, cada um no seu projetinho, não sei o quê, papapá, e tal, zangou-se muito comigo. E eu fui-me embora. Aí, passam uns 4 ou 5 dias, e aliás, eu vi tua entrevista com ele, a figuraça extraordinária que o Ceará precisa guardar com muito zelo e carinho, que é Mauro Benevides, né? Liga o Tasso para mim. Tá onde? Estou aqui na Assembleia, agarrado na briga aqui e tal. Vem aqui, preciso falar contigo, urgente. Aí eu lá vou eu, no tal Cambeba. Aí chego lá e disse, falei com o Mauro Benevides que ia apresentar uma emenda na Constituição, a Constituinte andando, é um negócio de doido da minha vida. Vai apresentar uma emenda na Constituição, isso era abril. Vai apresentar uma emenda na Constituição reduzindo o prazo de transferência de título de 1 ano para 6 meses. Transfere teu título para ser candidato, Tasso. Isso é loucura. Onde é que se viu? Esse título de coisa vai ser feito à luz da Constituição passada, ou da que está em vigor. Essa Constituinte sabe lá que dia vai entrar em vigor. Então... O que o senhor está dizendo é que o Tasso fez com que o deputado Mauro Benevides apresentasse uma emenda na Constituição para favorecer a sua candidatura. Para permitir a minha candidatura. Permitir que o senhor candidatasse a prefeito de E o Mauro era um cara muito forte, tinha sido presidente do Congresso, tinha grande influência no Ulisses, que era o presidente da Constituinte, o Mauro tinha sido presidente do Senado, não deu outra. Apresentou uma emenda reduzindo o prazo de domicílio eleitoral de 1 ano para 6 meses e eu transferi no escuro. Então tá bom, tá maluco? Acha que eu tô com uma ambiçãozinha, disputar? Então vamos, que aí vamos embora, tal. Aí, primeiro movimento, Mauro Benevides apresenta a emenda, ela é acatada lá na Comissão de Sistematização e dando a Constituinte a rolar. Como todo mundo sabe, ela entrou em vigor dia 5 de outubro, na véspera da eleição. Já. E aí eu sou lançado, candidato a prefeito, traço nas pesquisas, ninguém sabia nem quem era Ciro Gomes aqui nos bairros de Fortaleza, nem coisa nenhuma, com toda razão, porque eu mesmo nunca tinha passado, né, do bairro de Fátima, onde eu morei no Recanto das Acácias, conjunto habitacional bem legal que tem perto da rodoviária, morei na Imperador, numa pensão, então eu conheço Fortaleza com a minha alma desde sempre. Fui artesão, comprava sola lá perto do Mercado de São Sebastião, fazia numa garagem ali pertinho do Mercado de São Sebastião, a Parquelândia, enfim, era o meu lugar de entrar em Fortaleza vindo de Sobral e tal, e era isso que eu conhecia. A aldeota me assustava, porque era o negócio dos ricos, não sei o quê. E aí passei a estudar Fortaleza e aí fui impugnado no PMDB. O PMDB lançou um candidato contra mim, o Par de Andrade, que era um grande líder, um grande cearense, lançou o Barros Pinho, e meu querido amigo, também o Barros Pinho, meu querido amigo, meu companheiro de assembleia, tinha sido ele mesmo prefeito de Fortaleza. E aí ganhei a convenção fazendo um acordo por dentro. Eu, com traço nas pesquisas, tive que fazer um acordo por dentro da burocracia do PMDB, Mauro Benevides me ajuda, e me apresenta um médico dermatologista, que nunca tinha tido mandato de nada, mas que segurava os livros do partido, sabia quem era o delegado e tal, o Juraci Magalhães. Vem ser meu vice, para eu poder ganhar a convenção do PMDB, tendo traço na pesquisa. E tendo como adversário um queridíssimo amigo meu companheiro, Edson Silva. Essa figura maravilhosa, né? Quando o senhor foi governador, embora o senhor tenha feito um governo considerado de muito sucesso nacionalmente, o senhor enfrentou crises muito graves no seu governo, como uma greve de médicos, que durou mais de 100 dias, e uma epidemia de cólera aqui no estado. Por que o senhor não conseguiu lidar com esses dois problemas? Quando o senhor foi governador, embora o senhor tenha feito um governo considerado de muito sucesso nacionalmente, o senhor enfrentou crises muito graves no seu governo, como uma greve de médicos, que durou mais de 100 dias, e uma epidemia de cólera aqui no estado. Por que o senhor não conseguiu lidar com esses dois problemas? Greve de médicos 100 dias não aconteceu, não.
Quer dizer, eu tive alguns choques, mas no meu governo não houve nenhuma greve com mais de 5 dias. E a razão não é nenhum milagre, não. Não houve essa greve de 100 dias? 100 dias não. Claro que o sindicato pode alegar que houve, mas não houve, porque eu descontava o ponto. Eu continuo com essa mesma opinião. Eu não acho que serviço público seja lugar que tenha mais-valia. Eu não sou patrão de ninguém, era o que eu dizia. Eu tinha uma mesa de negociação permanente, tinha limites, né? E fiz aumentos reais de salário para o conjunto do servidor público, inclusive e especialmente polícia, médico e professor. Todos os reajustes do meu governo eram reajustes trimestrais automáticos, repunha a inflação e dava ganhos reais. E o PCdoB aparelhava os sindicatos médicos. Eu tive alguns... o PCdoB. Não, é normal, o PCdoB é uma peça do jogo, não é? Porque se fosse a direita, eu não mencionaria. Não mencionaria. A direita é para a gente combater mesmo. O PCdoB é porque, às vezes, por corporativismo exacerbado, ou agora por fisiologia, não é? Você viu agora o escândalo do Ministério dos Esportes. Com o PCdoB, negócio de ONG, uma ONG receber 40 milhões, 30 milhões de reais. 30 milhões de reais é muito dinheiro, rapaz. Mas por que o senhor negava porque o cara também, era... Não, então eu cortava o ponto. Negociava, mas cortava o ponto. Eu podia repor e tal. Não sei se esse teu arquivo aí não é do governo do Tasso. Teve uma greve muito longa. E eu fui mediador. Eu entrei na Assembleia dos Médicos, eu pessoalmente, de bar de vaia. E aí o presidente do sindicato, percebendo a necessidade de ter uma interlocução, me permitiu sentar na mesa. Eu pedi a palavra e vaia de novo, e não fala. E eu propus, não tinha celular naquela época, senti o ambiente para o acordo, pedi licença no meio da Assembleia, fui num telefone, liguei para o Tasso, não, mas tem que fazer. Está na hora, está no maduro para fazer e tal, fizemos um acordo. Enfim, eu estou... E com relação à epidemia de cólera? Que aí eu mesmo... O senhor tentou negar na época do governo, o senhor culpava a imprensa? Não, eu tinha que fazer isso, Rui. Você imagina quantos cearenses vivem do turismo? Isso, a vida de um homem de Estado é cruel às vezes. Quantos cearenses vivem de turismo? O senhor está dizendo que é cruel porque o senhor teve que esconder isso e teve que negar para não dar o adjetivo. O que eu fiz foi eu pessoalmente combater a epidemia, porque há uma zona cinzenta e isso tem que ser corrigido no Brasil. A responsabilidade pela profilaxia, pela prevenção, pela atenção básica de saúde é da prefeitura. Mas uma doença, uma crise, não tem cabimento a gente ficar empurrando, a responsabilidade é desse ou daquele e tal. Por quê? Porque a prefeitura de Fortaleza, naquela data, não estava nem aí para o assunto e empurrava para o governo do Estado. E eu sou um cara que gosta de ir lá, pegar o problema. Tanto que eu peguei dengue com o Juraci. Tinha percebido o vácuo do outro lado e tinha apoiado o Paulo Lustosa, do PFL, para governador, contra mim, que tinha escolhido ele para meu vice, ele nunca tinha dado um dia de serviço para ter nomeada pública e tal, e percebeu, ele foi espertíssimo, percebeu o buraco do outro lado e foi para lá. Ok, mas eu não vou deixar a política fazer. Então, em vez de dar o adjetivo, Fortaleza, tá bom, eu, governador do Estado, faço uma declaração, Fortaleza está debaixo de uma epidemia de cólera, eu imediatamente destruía 200 mil empregos. Imediatamente eu destruiria. Diferente de eu dizer, não, temos muitos casos de dengue, sim, mas estamos controlando, estamos fazendo um movimento e tal, mas não tem negócio de epidemia. De cólera. De cólera, não é? Não tem negócio de epidemia. E sei lá o que é aquela epidemia, a partir de quantos casos é. E eu mesmo fui para a rua. Eu mesmo, Ciro Gomes, governador, peguei dengue 2 vezes. Agora, uma delas quase me mata, porque eu não a mandei fazer, eu fui para lá, dizer para as pessoas não deixar a água exposta e tal. Agora, o adjetivo epidemia, você não pode aceitar um governante. Numa cidade turística é uma tragédia. Agora, o senhor mencionou o sindicato dos médicos, nessa época o senhor teve uma queda de braço com o sindicato dos médicos, e nessa época o senhor disse que o sindicalismo brasileiro é fascista, de origem corporativista. O senhor ainda tem a mesma opinião sobre os sindicatos Melhorou hoje? Muito, melhorou bastante. Melhorou por quê? Porque o PT foi ao poder. E na medida que o PT foi ao poder, a CUT, né, aburguesou-se, ou a CUT pelegou. Né? E hoje nós estamos vendo com clareza, mas naquela época, o camarada ser do sindicato, na retomada da democracia... Mas o fato da CUT ter pelegado significa que os sindicatos melhoraram? Não, a CUT pelegou, eu quero dizer que melhorou essa visão que eu tinha. Foi a pergunta que você me fez. Melhorou a visão que eu tinha. Por quê? Porque a Carta del Lavoro é como o Benito Mussolini, intelectual, criador do fascismo, organizou a percepção dos trabalhadores em relação ao Estado.
Qual? Organizar a sociedade em corporações de ofício, facies, daí vem a palavra que é feixe, né? Fascista, e o Getúlio Vargas, que tinha grande simpatia pelo fascismo, copiou a Carta del Lavoro aqui no Brasil e deu o nome de CLT. Essa é uma opinião assentada na história e no comportamento. Então você veja bem, um médico de plantão numa UTI pode fazer greve? Eu lutei a vida inteira pela democracia, pelas franquias democráticas, e o direito de greve é um direito inerente aos trabalhadores. Mas tem que ter limite. Polícia se organizar armada na rua e fazer greve, tendo por massa de manobra para o seu legítimo interesse de ter melhorar salário, a vida das pessoas, isso não existe em país nenhum do mundo. Por isso que eu chamo de fascismo, porque é este sindicalismo que põe o direito. Então qualquer do povo vê um trabalhador, ele se vê nele. Se você perguntar ao povo que foi vítima de um dia de terror em Fortaleza, recentemente, se o policial tem direito de fazer greve, a generosidade do nosso povo vai dizer sim, claro, tem. Pelo menos mais da metade vai dizer, porque ele está se vendo no trabalhador. E nós outros que não somos demagogos, né, temos que lecionar para a população, dizer, ó, a democracia não é baderna, não é anarquia, e nem um regime de concessão, é um regime de conquista. E ela tem regras para funcionar. Uma delas, por exemplo, é que serviços essenciais ao viver mesmo, literal, do povo, não pode fazer greve, tem que fazer outro tipo de luta. O senhor assumiu o Ministério da Fazenda em 1994, no governo Itamar Franco, quando tinha apenas 36 anos. Já estava no PSDB. Em que circunstância esse convite foi feito? Quando o senhor foi governador, embora o senhor tenha feito um governo considerado de muito sucesso nacionalmente, o senhor enfrentou crises muito graves no seu governo, como uma greve de médicos, que durou mais de 100 dias, e uma epidemia de cólera aqui no estado. Por que o senhor não conseguiu lidar com esses dois problemas? O greve de médicos 100 dias não aconteceu, não. Quer dizer, eu tive alguns choques, mas no meu governo não houve nenhuma greve com mais de 5 dias. E a razão não é nenhum milagre, não. Não houve essa greve de 100 dias? 100 dias não. Claro que o sindicato pode alegar que houve, mas não houve, porque eu descontava o ponto. Eu continuo com essa mesma opinião. Eu não acho que serviço público seja lugar que tenha mais-valia. Eu não sou patrão de ninguém, era o que eu dizia. Eu tinha uma mesa de negociação permanente, tinha limites, não é? E fiz aumentos reais de salário para o conjunto do servidor público, inclusive e especialmente polícia, médico e professor. Todos os reajustes do meu governo eram reajustes trimestrais automáticos, repunha a inflação e dava ganhos reais. E o PCdoB aparelhava os sindicatos médicos. Eu tive alguns... o PCdoB. Não, é normal, o PCdoB é uma peça do jogo. Não é? Porque se fosse a direita, eu não mencionaria. Não mencionaria. A direita é para a gente combater mesmo. O PCdoB é porque, às vezes, por corporativismo exacerbado, ou agora por fisiologia, não é? Você viu agora o escândalo do Ministério dos Esportes. Com o PCdoB, negócio de ONG, uma ONG receber 40 milhões, 30 milhões de reais. 30 milhões de reais é muito dinheiro, rapaz. Mas por que o senhor negava? Porque o cara também, era... Não, então eu cortava o ponto, negociava, mas cortava o ponto. Eu podia repor e tal. Não sei se esse teu arquivo aí não é do governo do Tasso, teve uma greve muito longa. E eu fui mediador. Eu entrei na Assembleia dos Médicos, eu pessoalmente, de Bar de Vaia, e aí o presidente do sindicato, percebendo a necessidade de ter uma interlocução, me permitiu sentar na mesa, eu pedi a palavra, e Vaia de novo, e não fala, e eu propus, não tinha celular naquela época, senti o ambiente para o acordo, pedi licença no meio da Assembleia, fui num telefone, liguei para o Tasso, não, mas tem que fazer, está na hora, está no maduro para fazer e tal, fizemos um acordo. Enfim, eu estou... E com relação à epidemia de cólera? Que aí eu mesmo... O senhor tentou negar na época do governo, o senhor culpava a imprensa? Não, eu tinha que fazer isso, Rui. Você imagina quantos cearenses vivem do turismo? Isso, a vida de um homem de Estado é cruel às vezes. Quantos cearenses vivem de turismo? O senhor está dizendo que é cruel porque o senhor teve que esconder isso e teve que negar para não dar o adjetivo. O que eu fiz foi eu pessoalmente combater a epidemia, porque há uma zona cinzenta
e isso tem que ser corrigido no Brasil. A responsabilidade pela profilaxia, pela prevenção, pela atenção básica de saúde é da prefeitura. Mas uma doença, uma crise, não tem cabimento a gente ficar empurrando, a responsabilidade é desse ou daquele e tal. Por quê? Porque a Prefeitura de Fortaleza, naquela data, não estava nem aí para o assunto e empurrava para o governo do Estado. E eu sou um cara que gosta de ir lá, pegar o problema. Tanto que eu peguei dengue com o Juraci. Tinha percebido o vácuo do outro lado e tinha virado apoiado o Paulo Lustosa, do PFL, para governador, contra mim, que tinha escolhido ele para meu vice, ele nunca tinha dado um dia de serviço para ter nomeado a pública e tal, e percebeu, ele foi espertíssimo, percebeu o buraco do outro lado e foi para lá. Ok, mas eu não vou deixar a política fazer. Então, em vez de dar o adjetivo, Fortaleza, tá bom, eu, governador do Estado, faço uma declaração, Fortaleza está debaixo de uma epidemia de cólera, eu imediatamente destruía 200 mil empregos. Imediatamente eu destruiria. Diferente de eu dizer, não, temos muitos casos de dengue, sim, mas estamos controlando, estamos fazendo o movimento e tal, mas não tem negócio de epidemia. De cólera. De cólera, né? Não tem negócio de epidemia. E sei lá o que é epidemia, a partir de quantos casos é. E eu mesmo fui para a rua. Eu mesmo, Ciro Gomes, governador, peguei dengue 2 vezes. Agora, uma delas quase me mata, porque eu não a mandei fazer, eu fui para lá, dizer para as pessoas não deixar a água exposta e tal. Agora, o adjetivo epidemia, você não pode aceitar um governante. Numa cidade turística é uma tragédia. Agora, o senhor mencionou o sindicato dos médicos. Nessa época, o senhor teve uma queda de braço com o sindicato dos médicos. E nessa época, o senhor disse que o sindicalismo brasileiro é fascista, de origem corporativista. O senhor ainda tem a mesma opinião sobre os sindicatos hoje? Melhorou muito, melhorou bastante. Melhorou por quê? Porque o PT foi ao poder. E na medida que o PT foi ao poder, a CUT, né, aburguesou-se, ou a CUT pelegou. Né? E hoje nós estamos vendo com clareza, mas naquela época, o camarada ser do sindicato, na retomada da democracia... Mas o fato da CUT ter pelegado significa que os sindicatos melhoraram? Não, a CUT pelegou, eu quero dizer que melhorou essa visão que eu tinha. Foi a pergunta que você me fez. Melhorou a visão que eu tinha. Por quê? Porque a Carta del Lavoro é como o Benito Mussolini, intelectual, criador do fascismo, organizou a percepção dos trabalhadores em relação ao Estado. Qual? Organizar a sociedade em corporações de ofício, facies, daí vem a palavra que é feixe, né, fascista, e o Getúlio Vargas, que tinha grande simpatia pelo fascismo, copiou a Carta del Lavoro aqui no Brasil e deu o nome de CLT. Essa é uma opinião assentada na história e no comportamento. Então você veja bem, um médico de plantão numa UTI pode fazer greve? Eu lutei a vida inteira pela democracia, pelas franquias democráticas, e o direito de greve é um direito inerente aos trabalhadores, mas tem que ter limite. Polícia se organizar armada na rua e fazer greve, tendo por massa de manobra para o seu legítimo interesse de ter melhorar salário, a vida das pessoas, isso não existe em país nenhum do mundo. Por isso que eu chamo de fascismo, porque é este sindicalismo que põe o direito. Então qualquer do povo vê um trabalhador, ele se vê nele. Se você perguntar ao povo que foi vítima de um dia de terror em Fortaleza, recentemente, se o policial tem direito de fazer greve, a generosidade do nosso povo vai dizer sim, claro, tem. Pelo menos mais da metade vai dizer, porque ele está se vendo no trabalhador. E nós outros que não somos demagogos, né, temos que lecionar para a população, dizer, a democracia não é baderna, não é anarquia, e nem um regime de concessão, é um regime de conquista. E ela tem regras para funcionar. Uma delas, por exemplo, é que serviços essenciais ao viver mesmo, literal, do povo, não pode fazer greve, tem que fazer outro tipo de luta. O senhor assumiu o Ministério da Fazenda em 1994, no governo Itamar Franco, quando tinha apenas 36 anos. Já estava no PSDB. Em que circunstância esse convite foi feito? O senhor assumiu o Ministério da Fazenda em 1994, no governo Itamar Franco, quando tinha apenas 36 anos. Já estava no PSDB. Em que circunstância esse convite foi feito? Essa é uma ocasião maravilhosa para fazer o registro histórico disso. Eu tinha tido um protagonismo relativo muito grande na questão do impeachment do Collor.
no primeiro momento, o único governador de estado que estava nesse movimento era eu. Porque isso realmente é um trauma muito grande, e eu era o único governador do PSDB no país. E havia um coletivo, que era o Tasso, presidente nacional do PSDB, o Lula, presidente nacional do PT, não presidente de honra, presidente mesmo, o João Amazonas, do PCdoB, secretário-geral, o Quércia, presidente nacional do PMDB, já se foi, o João Amazonas também já não está mais entre nós. Enfim, esse coletivo, e o Brizola contra, o Brizola a favor do Collor. Esse coletivo encimou o movimento, né? Organizou o movimento e tal. E eu tinha esse protagonismo. Um belo dia, já o impeachment descambando, o Itamar me telefona para agradecer e dizer que queria me conhecer de perto, porque estava vendo o meu trabalho e tal. E eu sempre fui um cara meio estranho, meio esquisito. Eu disse: senhor presidente, eu não tenho nada que receber sua gratidão, não estou fazendo isso pelo senhor, estou fazendo isso pelo país, considero isso minha obrigação e acho impertinente, eticamente, nós nos encontrarmos. Ou seja, eu nem precisava ter sido tão rude, mas eu quis nobilitar a minha tarefa. Eu não queria que ninguém confundisse que eu estava contra o Collor para poder faturar com o futuro presidente que estava ali. E acredito, depois a história me mostra que eu tinha razão, que isso fez com que o Itamar crescesse muito o respeito e a admiração por mim. Quando a gente vence o impeachment, o Itamar, nós acabamos a sessão de impeachment, nós estávamos sentados, esse coletivo todo na galeria da Câmara, e saímos para jantar, eu, Tasso, Fernando Henrique Cardoso, num restaurante que ainda existe hoje, chama Piantella, lá em Brasília. Não existia celular, ou se existia, enfim, eu sei que pelas tantas o Metri chegou na mesa e disse: senador, com o Fernando Henrique, tem uma ligação para o senhor, urgente. Aí o Fernando Henrique levanta, isso era meia-noite, o Fernando Henrique levanta, vai no balcão e volta completamente pálido. Ele disse: olha, uma merda grande está acontecendo aí. O que houve, rapaz? O Itamar, era o Itamar no telefone, está nos chamando, nós três, lá para a casa dele. Isso na noite, madrugada do impeachment. Aí saímos três aperreados, sem saber o que diabo era aquilo. Chegamos na casa do Itamar, um pandemônio de gente, a casa particular dele. Um pandemônio de gente no jardim, gente na sala, gente no banheiro, gente não sei o que e tal. E o Itamar, quando vê a gente chegando, está ali numa roda na sala e disse: queria conversar com os senhores num lugar particular aqui. Aí nos leva para o quarto, fecha a porta, e eu já vendo aquele sinal, eu, garoto, 35 anos, embora com a responsabilidade de ser governador do Ceará. E aí ele disse: eu queria comunicar aos senhores que eu não vou assumir a presidência da República. Cacete. Aí quem falava por nós nesse momento era o Fernando Henrique, que era colega dele, tinha sido colega dele, senador. Que loucura é essa, Itamar? Que não vai assumir? Ele disse: não vou assumir porque o Quércia e o Fleury estão com a faca no meu pescoço exigindo nomear o ministro da Fazenda e eu não aceito. E o seu Lula me telefonou agora, que tinha ajudado a fazer o impeachment, me telefonou agora dizendo que o PT vai para a oposição. E nessa condição eu não tenho condição de assumir. Aí eu disse: mas presidente, aí já falou, mas presidente, o senhor não tem essa alternativa? Isso é uma crise institucional dramática, grave. O senhor não pode fazer isso. Não, senhor governador, o senhor vai me perdoar, mas eu não posso chegar à presidência da República com... E eu dando razão a ele, com essas imposições, e o PT... vai queimar, vai tacar fogo no país, o país com essa crise que tem e tal. Hoje eu sei o que ele estava fazendo, mas na data eu fiquei apavorado. O que ele estava fazendo? Ele estava passando para nós três a tarefa de tirar esses dois constrangimentos dele, que é o estilo do Itamar. E não deu outra. Disse: não, então peraí, Itamar, calma aí, dá um tempo para nós, não vai falar essa coisa que não vai assumir para ninguém e nós vamos agir. Aí saímos. Eu ligo para o Fleury, o Tasso liga para o Lula, o Fernando Henrique liga para o Quércia, o Fernando Henrique liga para o Lula, eu ligo para o Lula, e não sei o que e tal. E aí viemos, 3 horas da manhã, só Itamar. O Quércia e o Fleury abriram mão, que não era imposição nenhuma, mas se você não quiser, tudo bem, apenas gostariam de ter o direito de vetar uma escolha que você faça e tal, mas inverte e tal. Não, tudo bem, eu aceito que eles possam ponderar, mas a escolha é minha, tá bom, tá bom. E o Lula pediu, pelo amor de Deus, que o senhor entendesse que isso era a natureza do PT, que ele, Lula mesmo, achava uma irresponsabilidade do PT, mas que ele podia ficar tranquilo que o PT ia dizer que ia para a oposição, mas que não ia de verdade não e tal. E, não, mas assim, não sei o que, enfim. Aí o Itamar toma confiança íntima comigo. Depois de, acredito, toma confiança íntima comigo.
Na sequência, o PSDB, ele indica gente do Ministério, ele vai indicando, assim, nessa noite ali, a confusão, por conta do veto, por conta da esculhambação do PMDB, ele tinha convidado o Gustavo Krause, de Pernambuco, que tinha sido secretário da Fazenda, para ser ministro do Interior, esse ministro da Integração Nacional, esse ministério que eu ocupei depois. E como estava madrugada, o dia para amanhecer, o Krause, feliz da vida, ministro da Integração Nacional, Itamar sai conosco na coisa e chama: Gustavo, você vai ser o ministro da Fazenda. E o Gustavo Krause fala: pelo amor de Deus, Ciro, eu não tenho condição de assumir uma coisa dessa, isso é um rabo de foguete e tal. Krause, aguenta a mão, fica firme, porque coisa pior nós acabamos de apagar. E aguenta a mão, aí foi 30 dias ministro. Aí o Itamar botou um professor dele, Haddad, lá de coisa, e eu era intermediário, porque no momento o Itamar se aborreceu com Haddad e o Tasso foi falar com o Itamar em nome do PSDB e tiveram um desentendimento grave. O Itamar disse: o senhor está insinuando que eu não tenho capacidade de mandar? O Tasso: não, eu estou insinuando é que o senhor manda demais. Ele disse isso para o presidente? O Tasso disse isso para o Itamar: não, o senhor está insinuando que eu não tenho capacidade de mandar? Disse: não, eu estou dizendo é que o senhor está mandando demais, além da conta, não sei o que e tal. E romperam, feio. E aí a interlocução institucional do PSDB com o Haddad, que era quadro nosso e professor do Itamar, ministro da Fazenda, passa a ser feito com a minha mediação. Então o Haddad me liga, eu vou a Brasília, ele me passa o assunto, eu vou ao Itamar, que me recebia a hora que eu queria, na casa ou no palácio, falava com ele, não, ele levava a solução, entregava para o Haddad e tal, tudo isso clandestino. Aí cai o Haddad e ele nomeia o Eliseu Rezende. Aí eu dou uma declaração contra. E o Itamar era fantástico, quase que eu digo aquela outra palavra, é fantástico. O Itamar, eu dou uma declaração contra, que o governo do Itamar era como uma mulher de César em Roma. Não bastava ser virtuoso, tinha que parecer virtuoso, e essa nomeação era vulnerável. Eliseu Rezende. Tinha sido diretor do Departamento Nacional de Estado de Rodagem. Tinha lá um envolvimento tinha lá, com algumas coisas isso, contra ele. Isso. Aí eu dou essa declaração. Dou essa declaração e o Itamar me liga imediatamente e me convida para ir jantar em Brasília. Aí eu tomo um avião aqui, vou jantar em Brasília. Quando eu chego no Palácio da Alvorada, tem várias salas grandes e tem uma salinha minúscula. O Itamar entra comigo na salinha, está sentado o Eliseu Rezende, assim, um sofazinho do tamanho desse aqui, desses dois juntos aqui, de maneira que você tem que ficar como eu estou contigo aqui, eu e o Eliseu. Aí ele disse: ministro, o jovem governador do Ceará é uma pessoa que a gente tem que ter muito respeito com ele, por isso eu convidei para ele jantar, eu vou deixar vocês conversarem um pouco. Sai e fecha a porta. Veja que constrangimento. Você tinha acabado de falar mal. Isso, exatamente. Do Rezende. Embora em termos, né? O negócio da mulher de César em Roma e tal. Ele disse: olha, governador, eu vi sua declaração, queria olhar no seu olho dizendo: eu sou um homem decente, eu nunca... Sou muito moço ainda, a vida pública tem dessas injustiças, então eu fui ficando acanhado, sem jeito e crente nele, entendeu? E eu sou de boa fé. Não, enfim, foi feio. Não, o senhor vai me desculpar, mas a minha questão não é com o senhor. Veja a debilidade política do momento. O presidente Itamar está com uma situação, um fio da navalha, e nós não temos que falhar nessa coisa. Eu acho também que a vida pública tem muita injustiça, e o senhor, por favor, me desculpe se eu, antes de dizer qualquer coisa, eu me adiantei, mas era uma questão mais de imagem. Tá. Não tem problema, o Itamar pediu para vir aqui conversar, eu tenho um grande respeito pelo senhor, o senhor é um governador extraordinário, uma figura moça da nova geração, cacete. Bom, passa-se poucos meses, o Eliseu Rezende se hospeda. Olha a diferença de padrão de decência do Itamar para os seus sucessores, Fernando Henrique e Lula, ou PSDB e PT. O Eliseu Rezende vai para Nova York e a conta dele no Hotel Plaza, a conta do hotel é paga por uma empreiteira. Itamar demite ele por telefone, ele em Nova York. E aí me avisa que vai chamar o Fernando Henrique. E eu não tinha direito de falar. O Fernando Henrique, naquela época, estava no céu sendo o chanceler, o ministro das Relações Estrangeiras do Brasil. E eu não podia dizer. E o Fernando Henrique tinha que passar aqui amanhã para me comunicar oficialmente que nós tínhamos ganho o Prêmio Mundial da Unicef para combate à mortalidade infantil e ia para Nova York. E eu sabia, eu só fui dizer: Fernando, se prepara, a gente se chamava pelo prenome, se prepara que você tem um grande desafio pela frente. Eu disse: o que é? Eu disse: não, o Itamar confia muito em você e tal. O Itamar já tinha me dito. E aí o Itamar liga para o Fernando Henrique, convida o Fernando Henrique, e o Fernando Henrique toma um susto. Itamar,
vou ser ministro da Fazenda, Itamar, eu estou cumprindo aqui várias tarefas, várias missões, retomamos a relação do Brasil com a OEA, que estava deteriorada, estamos restaurando as relações do Brasil com os Estados Unidos, depois da ruptura da dívida, tal, muita tarefa. Não, porque não sei o quê, a missão é essa e tal. Aí o Fernando Henrique pede um tempo. Sou Itamar, então você me dá um tempo para eu chegar aí para conversar e tal. Perfeitamente. Fernando Henrique embarca de noite em Nova York para vir para cá e o Itamar manda rodar o Diário Oficial. Dona Ruth morreu descrendo de que o Fernando Henrique não tinha contado para ela que ia ser ministro porque não podia. E ele, na verdade, não sabia. Eu sei que isso é verdade. O que eu estou contando essa história toda é porque eu estou por perto, sempre, embora no bastidor. Aí sai o Fernando Henrique, entra o Recupra, isso é uma história depois que a gente precisa esmiuçar um pouco mais, porque tem a ver com o destino do Ceará, o destino do Tasso. Quando o Recupra dá com a língua nos dentes, naquele escândalo da parabólica, eu ligo para o Itamar. Eu tomo a iniciativa, com medo de escuta telefônica, eu peço a um amigo qualquer que me empreste o escritório para eu ligar, e eu ligo, presidente, é o Ciro. Pois não, governador e tal. Eu disse, olha, eu estou lhe ligando sem necessidade, porque eu sei que sou muito prudente e muito sábio e tal, então mas precisava muito de você ter esses arrodeios com ele. É muito cioso da autoridade, isso é uma virtude a mais dele. Eu sei que o senhor vai administrar isso com toda a habilidade de sempre e tal, mas eu queria lhe encarecer aqui, como seu amigo, lhe ponderar que isso é uma coisa muito grave. Assim, só para você ter a percepção daqui de baixo, é muito grave. A queda do Recupro está representando no imaginário popular o fim do real. E ele disse, não, eu percebo, eu sei disso e tal. Então, se o senhor me permite avançar na ponderação, o senhor precisa escolher imediatamente o sucessor dele. Disse, não, eu também acho. Nós estamos falando sexta-feira e tal, quando segunda-feira, o mais tardar, eu já tenho o ministro tomando posse. Aí a bolsa, não sei o quê. Aí eu disse, se o senhor me permite avançar um dado? Eu disse, permite. Se o senhor me permitir, tem que ser nomeado alguém estritamente identificado com o plano. Muito identificado, que seja instantâneo, assim, que então a ideia trocou Chico por Manel, mas o plano é o mesmo. Aí ele disse, estou de acordo. Quem é que o senhor sugere? Aí eu disse, tem 3 pessoas que eu acho que seriam imediatamente aceitas pela sociedade como fiéis intérpretes do plano real. Aí ele disse, quem são? Ele disse, o Edmar Baixa, o Pedro Malan e o Pécio Arida. Esses 3... Os 3 pais do cruzado. Os 3 pais e do real. Né? E do real, menos o Malan. O Malan era burocrata internacional, brilhante, burocrata na melhor acepção do termo, brilhante, brasileiro, interessante, gente boa, enfim, tudo de bom. Foi meu presidente do Banco Central. Né? E ele disse, eu acho bons nomes, mas eu estou pensando em convocar o governador do Ceará para ser o ministro da Fazenda. Como, presidente? Isso mesmo, estou convocando o senhor, em nome do país, a assumir o Ministério da Fazenda. Senhor presidente, eu não posso fazer isso. Tem vários obstáculos para que isso aconteça. Mas que obstáculos seriam esses? Olha, eu estou aqui com a minha sucessão em marcha. Meu vice-governador é candidato. O presidente da Assembleia é candidato. Então a minha sucessão estaria na mão do presidente do Tribunal de Justiça. Mas isso é normal. A Constituição estabelece. Eu não considero que isso seja uma restrição, então ele volta a lhe dizer, isso é uma convocação em nome do país. Eu disse, presidente, então, e eu para me livrar daquele negócio e tal, eu disse, o senhor me permita pensar um pouco. Disse, o senhor tem 10 minutos. Ele disse, não, presidente, 10 minutos não são suficientes. E eu quero a sua autorização para consultar algumas pessoas. Aí ele disse, quem é que o senhor quer consultar? Eu disse, o meu pai e o Tasso Gereissati. Ele disse, esses 2 o senhor pode consultar. Tá bom. Desliguei o telefone, disse que era 10 minutos. Desliguei o telefone, aí chamei a Patrícia, que na época minha mulher, só uma bomba e tal. Falei para ela, e aquilo me pesou nas costas como uma carga de chumbo. Aí, como eu sempre faço, peguei o carro, vamos dar uma volta. Vou no carro, dar uma volta, eu dirigindo. Aí me lembro que fui para o restaurante chinês do Guatemi. Fiquei ali, cacete, o que eu vou fazer com esse negócio? Passou 1 hora, 2 horas e tal. Então, Luísa ligar e minha secretária, a outra secretária ligar e o chefe da Casa Militar ligar que o presidente da República estava me caçando. Não vou retornar, não. Nem consultei o papai, nem coisa. Aí voltei para casa, liguei, o Tasso estava fazendo um comício, acho que em Quixadá. Tasso, deu-se a seguinte situação, em reserva, eu pedi autorização, ele autorizou a falar só com você e com o papai. Nem pensar, Ciro.
Se um negócio desse, rapaz, não está nem louco. Se você assumir um rabo de foguete desse, O Tasso foi como? na hora, não está nem louco de aceitar um negócio desse. Se der certo, foi os outros que fizeram. Se der merda, foi você que fez. Muito bom. Aí ligo para o meu pai. Mas você não está nem louco, meu filho. Sua missão é garantir a eleição do Tasso aqui, ficar no governo mesmo até o fim e tal. E papai que me chamou a atenção e disse, se der certo, foram os outros que fizeram. Se der errado, a responsabilidade é toda sua. Tá bom, dormi e não dei resposta para o Itamar. No dia seguinte, estava acontecendo a final, mais um torneio, nós tínhamos o Franco e o Roberto, os campeões mundiais de vôlei de praia, cearenses. Depois tivemos outra dupla e tal, Emanuel e Ricardo. Ou Emanuel e Ricardo são os primeiros. Enfim, um desses estava jogando na Praia do Futuro, numa quadra e tal, e eu fui de manhãzinha, isso era domingo já, então eu estou avançando aqui. Domingo, aí eu estou lá. E o Itamar tinha me ligado e eu não atendi, depois liguei para ele dizendo que não topava, não sei o que e tal. E aí estou na praia lá, chega o chefe da Casa Militar, todo fardado, nem com aqueles penduricalhos tal, dos galhardão e tal. Governador, assunto grave, o doutor Tasso está pedindo para você ir para a casa dele imediatamente, que era ali, né? A Praia do Futuro, é ali a casa dele. Aí eu vou, e o Tasso pode chover canivete, não tem conversa, o mundo se acabar, ele vai para a missa. Não tem perigo dele não ir à missa, como também não tem perigo de sair dia 13, nem assinar nada dia 13. Aí eu chego na casa do Tasso, chamado urgente, e a empregada diz assim, doutor Tasso foi para a missa, mas está com o celular ligado e pediu para o senhor ficar aqui na casa dele e ligar para ele na hora que chegasse, que ele vai atender. Aí eu ligo da casa dele para o celular. Aí ele diz, muito grave, e eu vendo aqui os cantos da missa, tá? Muito grave, fica aí, muito grave, muito grave. Muito grave, fica aqui, tudo bem, estou aqui, estou te esperando. Aí basta uma meia hora e ele chega. Só, mudou tudo. O Fernando Henrique está desesperado, o tracking, que é a pesquisa, né, caiu 12 pontos, está indo para o brejo plano real, está indo para o brejo candidatura, está indo para o brejo tudo e tal. O Fernando Henrique está desesperado para falar contigo. Está lá em Porto Alegre. Diz, tudo bem. Aí liga, Fernando Henrique, Ciro, ó, nós tínhamos brigado. Eu estava apoiando o Fernando Henrique, mas tinha brigado, tinha me afastado da campanha, porque ele passou a perna no Tasso e porque tinha escolhido o PFL de vice. E eu disse, então tá bom, vocês façam aí o serviço de vocês, eu vou para o Ceará. E lá no Ceará, o lugar do PFL no comício é lá na última fila da assistência. E vim embora. Aí eles, olha, você sabe, eu estou te ligando porque você sabe que não era o meu predileto, eu queria que fosse o Malan, o Pécio ou o Baixa. Eu digo, coincidentemente, Fernando, os três que eu indiquei para o Itamar. Mas está lá o Itamar, diz que só aceita se for você. E a equipe toda botou o cargo à disposição, vai todo mundo embora, então, só ficam se for com você. E a coisa então, Ciro, está na tua mão. É o Brasil, é o plano real, é a economia, é a minha candidatura, está tudo na tua mão. E eu estou te fazendo um apelo aí em nome do Brasil para você aceitar. Cacete, tudo bem, eu estou entendendo o assunto e tal, vou ligar para o meu pai. Aí ligo para o meu pai, isso nesse caso muda de figura, você tem que ir. Aí eu ligo para o Itamar, só presidente, eu preciso lhe fazer algumas ponderações, agradecido pela honra que o senhor está me dando de me chamar. Aí, quais são as ponderações, governador? Eu disse, os banqueiros não gostam de mim. Aí ele disse, não tem problema. Se o PMDB me detesta, conhece esse povo, não sei o que e tal, não tem problema. O oligopólio dos carros me detesta, porque eu esculhambo, não sei o que, não tem problema. Disse, tá bom, então se o senhor acha que eu não vou lhe causar problema e se eu posso lhe servir, eu estou à sua disposição. Mencionou os banqueiros e os industriais da área do setor automobilístico. Uma das medidas de maior impacto que o senhor tomou na sua gestão foi exatamente a redução da tarifa de importação de 445 produtos que iam de batata frita até automóveis. Nessa época, o senhor foi acusado pelos empresários de prejudicar a indústria brasileira. Como é que foram essas discussões internas do governo que o levaram a tomar essa decisão? Foram todas no primeiro dia. Enfrentando banqueiros, como eu estudava, eu estava muito, como continuo estudando, eu estou muito ligado nos problemas. Né? E eu sou livre, eu não tenho rabo de palha, pelo menos essa opção, eu faço muita bobagem, eu só tenho como ferramenta de trabalho a minha língua, e aí às vezes eu mesmo me atrapalho e tal. Mas eu sei o que eu estou fazendo. Sou responsável, não tenho, enfim, e eu não sirvo a dois senhores. Meu patrão é o Brasil, meu patrão é a população a quem eu devotei. Ninguém precisa acreditar nisso, isso é convicção minha, da minha alma. Né?
E eu, então, no dia que eu cheguei, tomei posse, era 7 de setembro de 1994. E o Itamar estava numa reunião com estadistas estrangeiros do Grupo do Rio, no Hotel Glória, no Rio. Então eu tomei posse, peguei um avião da FAB, assim, reuni a equipe econômica, antes de tomar posse, e o Plano Real fazendo água por todo lado. Por quê? Porque a inflação no Brasil não era uma doença da moeda, como ela é no mundo inteiro, contra a qual, sendo uma doença da moeda, há um consenso. No Brasil, dada a indexação e as canalices da elite brasileira, não tem limite. O que é que se fez? Nós criamos uma moeda para os ricos, através dos indexadores, e deixamos a inflação comer a moeda dos pobres, que era o cruzeiro, o cruzado, ou seja, o que diabo for. De maneira que o cidadão de Ceará fazia compra na bodega, ele não comprava em dinheiro, ele comprava em gênero. E ia assinando na caderneta 1 quilo de feijão, 2 quilos de feijão, 3 quilos de feijão, para no fim do mês, o quilo de feijão que ele comprou no primeiro dia do mês, ele pagar o preço do 30 dias. Mas safadeza, né? Então, dado que o Plano Real extinguiu a inflação abruptamente, isso imediatamente, o imposto inflacionário virou renda para a população. E a população, desconfiada, com razão de que aquilo era só para a eleição, imediatamente transformou aquela renda em consumo. Então, explodiu o consumo do dia para a noite e a produção não acompanha na mesma velocidade. A produção ocupa, depois ela vê se o negócio vai continuar, ele investe. Aí você tem o prazo de maturação do investimento e aí a produção sobe de patamar, né? Então havia o que os economistas chamam de hiato de produto. Muito mais gente podendo e querendo comprar as coisas do que o Brasil tinha capacidade de produzir, mesmo trabalhando a 3 turnos. Nesse cenário só tem uma saída, não tem duas. Você tem que trazer o excedente de consumo querido de fora. E o país tinha saldo de balança comercial muito forte, o câmbio estava completamente desalinhado em desfavor do real, portanto nós tínhamos margem para importar. Ou você faz inflação. O que faz a inflação? A inflação é uma espécie de leilão. Ela encarece tudo e tira o povo da jogada. Só pode comprar quem é rico. Mas em algum momento os empresários tentaram... Guerra, doutor, guerra, do primeiro ao último dia. Eu cheguei no Ministério, eu era o garoto prodígio da política brasileira. Saí, o epíteto na imprensa de São Paulo era Novo Collor, insinuando sacanagem. Não, mas não é isso, é só porque você é autoritário, jovem, nordestino. Mas a insinuação era de picareta, né? E assim, eu fiz a intervenção do Banespa, intervenção do Banerj. Eu criei a regra de participação dos trabalhadores nos resultados das empresas. Nós criamos a TJLP, que é a taxa de juros que financia, por exemplo, o BNDES, até hoje, os investimentos produtivos de longo prazo. Está aí a crise internacional roendo e o BNDES financiando a empresa brasileira a juros absolutamente fora de mercado por conta dessa TJLP. Então foram coisas assim, estrategicamente muito importantes que foram feitas e feriram os interesses graves. Na banqueirada, por exemplo, não me tolera. Teve um dia, não sei se cabe que eu conte aqui, mas teve um dia, o Brasil tem melhorado muito. O ministro da Fazenda tinha um telefone vermelho que ele não discava, era só você pegar, ele tocava na sala do presidente da República. Tamanhas as urgências desse assunto. Hoje está tudo mais tranquilo. E eu puxei o telefone, o Pedro Malan entra na minha sala, pálido, ministro, o sistema financeiro vai para o vinagre. Eu digo, o que houve, Pedro? Calma aí, senta aqui, toma um copo d'água. O Banespa e o Banerj quebraram. Quer dizer, tem uma posição para fechar a coisa de 7 bilhões de reais, que era financiada a juros exorbitantes pela banca privada. E a banca privada, naquele dia, sem aviso, resolveu não financiar o Banespa na mesa de over. Então quebrou. Aí eu disse, e aí, Pedro, o que é que a gente faz? Ele disse, temos que emitir dinheiro. Esse dinheiro público era o PROER na cabeça deles. Comigo não, Pedro. Nem pensar. Mas, ministro, não tem saída e tal. Vamos pensar outra. O que é que diz a lei? Ele diz, nesse caso é a liquidação. Intervenção para fim de liquidação. Mas falta 2 horas para a mesa, 1 hora para a mesa de open fechar, não dá tempo de fazer. Tal. Só inventa outra, dinheiro público não tem. Não vai ter, vamos inventar outra. Tal. Só se falar com os bancos para eles voltarem, mas acho que é por causa do presidente da República fazer. Aí eu, pela única vez no meu período de ministro da Fazenda, puxo o telefone vermelho. Então atende lá do outro. Por que houve, ministro? Presidente, uma coisa muito grave. Contei a história. E o Pedro Malan está aqui comigo e ele acha que é o caso
do senhor ligar para os banqueiros, Bradesco, Itaú, Unibanco, não sei o que e tal, para eles voltarem para a mesa e a gente, pelo menos hoje, para a gente ter um tempo para fazer e tal. Aí ele disse, ministro, eu não me dou com esse povo. Ligue em meu nome. Eu disse, o senhor me autoriza a mencionar? Estou ligando em seu nome? Pode. Aí eu me dou muito, até hoje, com o doutor Lázaro Brandão, que eu acho um banqueiro do bem. Que era do Bradesco. Ele ainda é do Conselho de Administração do Bradesco, que eu acho um banqueiro do bem. Embora banqueiro. Mas banqueiro do bem por quê? Porque o Bradesco tem uma vocação para o crédito. E não joga bruto nesse negócio de suborno de imprensa para esculhambar político. Eles não é, pelo menos do meu conhecimento, que eles façam isso como os outros fazem. E nem participa de conspirações antidemocráticas, tipo aquela que quase derruba o Lula no tal escândalo do Mensalão e que eu já senti também vindo para cima de mim. Mas aí eu ligo para ele, doutor Lázaro, estou lhe ligando em meu nome, em nome do senhor presidente Itamar Franco, não é possível o que os senhores fizeram, sem aviso, deixar o Banespa e o Banerj e tal, nós não vamos colocar dinheiro público. Aí ele toma susto de lá e ele me conhecia já. Uma vez eu fui procurá-lo, ele vinha me conhecer, fui procurá-lo, ele me recebeu com a maior antipatia, achando que eu ia pedir dinheiro para esse negócio de campanha. E eu fui lá pedir uma escola do Bradesco, que é uma maravilha, e ele mandou me dar a escola na mesma hora, está lá em Calcaia, funcionando até hoje. E ele mesmo não sabia que o banco dele tinha fechado? Não, ele sabia. Ele sabia. Aquilo eles tinham combinado, fazer juntos, organizado, para forçar o governo a bancar a posição do Banespa. E eu não ia fazer. Aí quando eu disse que não vou fazer, ele me conhecia, sabia que eu não estava blefando, ele disse, mas ministro, se o senhor não fizer, como é que vai ser isso? Eu disse, pois é, vai dar uma crise sistêmica e nós não podemos permitir que isso aconteça. Então estou lhe ligando em nome do presidente da República para o senhor liderar os seus colegas e voltar a financiar a posição do Banespa. Mas, ministro, nós somos aqui apenas gestores, nosso patrimônio é capital aberto, os nossos acionistas, o risco passou do limite. Olha, estou de acordo completamente, mas não é possível, não vai ter outra saída, não vai ter dinheiro público, só tem essa saída. Ele disse, o senhor me dá a sua palavra de que se nós entrarmos nós não vamos tomar o prejuízo? Eu digo, dou a minha palavra. Então a gente entra hoje e pedimos uma reunião amanhã. Pois pode fecha a posição do Banespa hoje, a reunião amanhã às 8 aqui em Brasília. Assim fizeram. Fecharam a posição do Banespa, a reunião duríssima no dia seguinte. Eu botei o Banco do Brasil e a Caixa Econômica entre o Banespa e o Banerj e eles. Portanto, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica ficaram com o risco e determinei a intervenção dos dois, que foram feitas num dia só. Governador, como é que foi o episódio em que o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso quis passar a perna em Tasso Gereissati? Como é que foi o episódio em que o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso quis passar a perna em Tasso Gereissati? Nós tínhamos acabado de fazer a última reunião, a gente se reunia praticamente uma vez por semana, um grupo pequeno de políticos e um grupo de acadêmicos, intelectuais, economistas, para formatar o Plano Real. Aquilo já estava trabalhando para nós na preparação de uma candidatura à presidência da República do Tasso. O impeachment do Collor atropela isso e a ideia precipitada ou inédita do Itamar de fazer o Fernando Henrique ministro da Fazenda acaba de precipitar. Então a equipe que estava montada, preparando com grande prazo um plano de estabilização e de desenvolvimento para o Brasil para uma candidatura do Tasso, por nós, pelo Tasso especialmente e por mim pessoalmente, eu levei o baixa no meu carro, o Fernando Henrique tomando posse, porque todos se recusaram a ir. E nós forçamos pelo beijo todos a irem. Alguns deles, alguma trabalhava para mim. Helena Landau trabalhava comigo aqui no governo do estado como minha consultora econômica. Pércio, Baixa, André, nós nos reuníamos sistematicamente. Então, no fim, na reta final, na casa do Fernando Henrique, era um apartamento na Asa Norte, um apartamento funcional, teve uma reunião, assim, a minha impressão psicológica é que a reunião estava escura, entendeu? Porque era assim, muita nuvem em cima, que era basicamente o seguinte, a equipe inteira contra, menos o Gustavo Franco, que era um garoto que tinha chegado para a equipe recentemente, tinha sido diretor de assuntos diretor de assuntos internacionais do Banco Central. Depois vem a ser, enfim, todo mundo conhece. E o Gustavo era a favor, o resto tudo contra. E ele dizia o seguinte, olha, vai ser a maior hiperinflação da história do mundo. Porque esse plano para funcionar precisa antes da reforma fiscal, previdenciária, para dizer que essa agenda
toda. E tal, e não sei o que. Disse, mas vocês não estão entendendo, dizia o Fernando Henrique, liderando os políticos, que eram Fernando Henrique, Serra, eu e Tasso. E Covas. Eram 5 políticos e uns 5 ou 6 técnicos. Disse, mas vocês não estão entendendo. E ele falava e a gente replicava. A gente não vai fazer reforma nenhuma se a gente não tiver força política, legitimidade, a opinião pública. E isso exige a estabilização. Então é preciso correr o risco. O problema político é nosso. E aí nos chamou para a gente zerar a corda com a turma lá. Então houve uma espécie de votação. Era assim. Então, tá bom, os senhores é que mandam, mas a nossa obrigação é dizer que isso vai ser a maior hiperinflação, porque as pessoas precisam acreditar que o real vale $1. Para acreditar, nós temos que ter liquidez em dólar. E o Brasil não sei o quê, temos que ter solidez fiscal. E o Brasil não tem nada disso. E o Itamar Franco é um cara não sei o quê. Não, o problema do Itamar Franco é conosco. E aí, como é que faz, Ciro? Eu digo, tem que fazer. Tem que fazer. Do jeito que está, não dá. Nós vamos nos desmoralizar e vamos perder uma ocasião importante de um presidente da República que não tem compromisso com esse pacto inflacionário, que o Itamar era do povo, e os outros podem não ser, como todos acabaram se comprometendo com a banqueirada e tal, com esse imposto inflacionário. Tasso, tem que fazer. Óbvio que tem que fazer, o risco é nosso, mas o risco já está dado, nós estamos dentro, vamos fazer e tal. Aí, Covas, claro, não tem que ter vacilação, vamos fazer o plano e tal, não sei o quê. Aí todo mundo olha para o Serra, assim, no canto da coisa aqui, e ele baixa a cabeça, e aquele constrangimento. E o Fernando Henrique é vaselina, gente boa e tal, aí diz assim, tem água aqui na mesa, se alguém quiser tomar um vinho, uma cerveja, tem refrigerante, quem quer e tal, e todo mundo vai se levantando, saindo daquele constrangimento, aí o Covas diz assim, alto lá! O que é? Está todo mundo fazendo de conta que não viu? O que é, seu Serra? Você está achando que essa merda vai dar errado? E que você vai poder dizer na rua que foi o único que ficou contra para tomar meu lugar de candidato a governador de São Paulo? Não vai não. Vai dizer agora aqui na frente de todo mundo se é contra ou a favor. Aí o Serra, não, eu sou a favor. Né? Contra, completamente contra, mas levou um esporro. Acabou esse jantar, acabou essa conversa, decidimos então, vai ser lançado o real. Olha como a vida é cruel. Ali, naturalmente, o candidato era o Tasso, porque era o presidente nacional do partido, tinha eleito o único governador de estado do partido, no caso, o amigo que vos fala, tinha montado a equipe econômica, que estava ajudando o Fernando Henrique. Fernando Henrique já tinha encerrado a carreira, não tinha voto para ser nem deputado federal em São Paulo. Aí acaba ali, ele diz assim, Ciro, vamos encontrar lá no Lakes Baby Beef daqui a pouco, sai como se fosse embora e tal, para ninguém saber. Perfeitamente, pensando que era só comigo. Depois eu sei, chegam, cada um num carro, Fernando Henrique, Tasso, eu e Covas. Aí vamos pôr a mesinha isolada num aquário assim, um vidro separando, aí sentamos aqui e tal, depois dessa reunião que estava decidindo lançar o plano real. O bicho gênio, Fernando Henrique, olha, isso vai dar certo e eu vou ser o presidente da República nessa onda aí. Aí isso, sentamos, eu aqui, na minha frente o Tasso, o Covas aqui, o Fernando Henrique aqui, numa mesa de 4. Aí começa o Fernando Henrique. Companheiros, nós somos bons amigos, somos queridos amigos, vocês acabaram de me dar uma ajuda inestimável, enfim, não tem limite o que eu devo a vocês e tal. E talvez por essa amizade, nossa delicadeza recíproca, nós estamos aqui evitando o assunto. Vai chegar aí uma eleição, e o partido vai ter que ter candidato a presidente da República. Isso eu tinha tido um choque com ele, poucos meses atrás, porque ele queria que o PSDB apoiasse o Antônio Brito para presidente da República. E eu atravessei o samba por causa do Tasso. Eu queria que fosse o Tasso o candidato. Aí ele disse, então, nós por delicadeza não podemos mais adiar esse assunto. Nós temos que resolver, o partido tem que ter candidato, e o candidato é um de nós 4. E eu, sem qualquer tipo de imposição, gostaria de dizer que eu gostaria de ser candidato. Volto a dizer, sem qualquer tipo de imposição. Pega no braço do Tasso assim. O que você acha, Tasso? Aí o Tasso, por mim tudo bem. E baixa a cabeça. Aí eu fuzilo o Tasso com o olho, como por mim tudo bem? Só com o olho assim, aí o Tasso baixa a cabeça. Aí o Fernando Henrique conduzindo a reunião. E você, Covas? Você tem toda a condição de ser o candidato. Não, Fernando, o meu projeto, eu já fui candidato a presidente, meu projeto é ser candidato a governador de São Paulo, e acho que se você quer ser candidato, está ótimo, você nos representa muito bem. Aí eu cruzo o braço aqui e dou uma olhada na cara dele assim, com uma cara de ironia mesmo, ele diz, mas tem o Ciro aqui, né, que pode ser o nosso candidato também, jovem, bonitão, não sei o que e tal. Eu disse, não, Fernando, sou candidato, ele quis brincar e eu
muito zangado. Não, Fernando, não sou candidato porra nenhuma. Agora, se você me permite o jeito de falar, o que está acontecendo aqui é uma grande sacanagem. O que é isso, Ciro? Nós somos tão amigos, você dizer uma palavra tão forte dessa. Não, não, desculpe, mas eu tenho que dizer o que eu estou sentindo. Isso é uma grande sacanagem, porque você sabe do risco do real, você sabe que o seu papel é garantir essa coisa para o país, e você sabe que quem está preparado e que está na vez dele, não sei o que e tal, é o Tasso para ser o candidato. Ele disse, não, está tudo certo, eu estou dizendo que eu gostaria de ser, mas não vou impor nada, se o Tasso quiser, está resolvido agora mesmo, o Tasso. Não, não, isso não é para mim, não. A única vez na vida que nós brigamos, mas isso aí, porra, Tasso, você não tinha direito de fazer um negócio desse, jogou a oportunidade de ouro do Ceará ter um presidente da República. Não, Ciro, o rapaz está tudo resolvido por trás dos panos, Itamar não me suporta, mas a gente passa por cima dele. Não, está resolvido, acabou. Tá. Bom, na verdade, o governador Tasso entregou de bandeja a candidatura para o Fernando Henrique. De bandeja, por fatalismo libanês e superstição. Agora, depois da sua passagem pelo Ministério da Fazenda, que o senhor tomou aquela série de medidas sobre as quais nós já conversamos, o senhor culpa o presidente Fernando Henrique de não ter dado continuidade à política que o senhor implantou no Ministério da Fazenda naquela época. O senhor acha que o ex-presidente Fernando Henrique também vendeu o país para se reeleger presidente da República? Sem nenhuma dúvida, sem nenhuma dúvida. Ele vendeu tudo, o país e a alma e tudo mais. Veja bem, são coisas práticas. Coisas práticas. Eu, quando fui ministro da Fazenda, eu criei, nós estamos falando aqui numa concepção progressista do socialismo democrático. Eu criei uma alíquota de 35% para os grandes ganhos de capital. Por de renda, de 35%. Ele extinguiu isso e fez a alíquota máxima 27,5%. Ou seja, o Lázaro Brandão paga de imposto de renda o que você paga como funcionário das organizações do povo, 27,5%. Isso é completamente injusto, né, no Brasil. Ele revogou. Eu criei um IOF com alíquota progressiva, que agora o Guido Mantega está retomando, para espancar capital especulativo, que faz muito mal ao país. No dia que eu virei as costas, eles refizeram. E o Plano Real era uma coisa muito séria, mas era uma gambiarra. Percebe? Era muito sério, não era uma sacanagem, não era um truque, como enganaram o pobre do Lula na época, isso é um truque, um mercadante, isso é um truque. Eu liguei para o Lula, de quem eu já era amigo. Lula, não tem nada de truque. Pede aos teus economistas para olhar o que aconteceu na Argentina, na Polônia, no Chile. Então não tem nada de truque, é uma coisa séria, complexa e tal, não tem nada de truque, tu está falando vendido aí pelos teus economistas. Falei com o Brizola, de quem também eu era amigo, tanto que me apoiou para presidente da República, tinha sido colega meu governador, eu tinha sido colega dele, para meu privilégio, né? E liguei pessoalmente, eu já ministro da Fazenda. Então eles simplesmente largaram mão de toda a agenda, que faria estrategicamente o real ser definitivo, como acabou se transformando depois, e passaram a fazer o quê? 2 movimentos. Explodir a dívida pública. O Brasil tinha levado 500 anos até a posse do Fernando Henrique para fazer uma dívida pública equivalente a 36% de um ano de produção, o chamado PIB. Em 8 anos, e essa dívida foi feita para fazer Petrobras, Eletrobras, Vale do Rio Doce, Estrada, etc, etc. O Fernando Henrique, em apenas 8 anos, explodiu essa dívida para 72% do PIB. Dobrou a dívida. E o outro movimento, né, fez uma explosão da dívida sem fazer nenhuma coisa estratégica, ao contrário, vendeu o Vale do Rio Doce, vendeu, enfim, o diabo do país, vendeu Telebrás, vendeu Eletrobras, pelo menos distribuição, e um movimento de explosão da carga tributária. Quando ele tomou posse, eu era ministro da Fazenda, 27% era a carga tributária brasileira e passou para 36%. Perdemos 1/3 dos mestres e doutores das universidades e privatizou a demanda do ensino público nessas coisas aí que são hoje uma universidade precaríssima que o país tem, condenando milhares de jovens a essa vida de doutor despreparado e desempregado. Enfim, uma tragédia completa. E tudo pela reeleição. O senhor, como parte do governo, sabia que no governo Fernando Henrique havia muitas falcatruas em alguns ministérios. O senhor chegou a conversar uma vez com o presidente Fernando Henrique para denunciar que havia uma série de irregularidades, casos de corrupção mesmo no Ministério dos Transportes. Qual foi a reação do presidente ao saber dessas denúncias que o senhor levou para ele? O senhor, como parte do governo, sabia que no governo Fernando Henrique havia muitas falcatruas em alguns ministérios.
O senhor chegou a conversar uma vez com o presidente Fernando Henrique para denunciar que havia uma série de irregularidades, casos de corrupção mesmo no Ministério dos Transportes. Qual foi a reação do presidente ao saber dessas denúncias que o senhor levou para ele? Na verdade, isso aí foi no limite já da minha crítica. Eu fui lá, pedi uma audiência para ele para me despedir, dizer que ia sair do PSDB, que ia abandonar a vida pública, que eu não ia também para nenhum outro partido de oposição, porque eu achava o PT muito vazio, eu achava que o PT era muito bom de denunciar, mas não assumia compromisso com uma visão de país. Então, eu, muito frustrado com aquela contradição, fui lá. Ele, como sempre, muito gentil, me recebeu e eu disse para ele as contradições, e eu tinha corrido todos os riscos para ajudar a construção do real, e que ele sabia de tudo que tinha acontecido, e que ele estava deixando a agenda do país de lado e tal. Não, mas Ciro, você precisa ver, a vida é dura, Brasília, a gente tem que se compor. E eu, não, mas eu acho que essa composição é exagerada, essa concessão, a fisiologia já passou por um lugar que eu jamais suspeitava, eu que lhe conheço como um homem de bem e tal, estou vendo corrupção no seu governo. Aí zangou-se assim, disse, corrupção no meu governo, Ciro, aonde? Isso no Ministério dos Transportes. Aí ele fez, aí sentou assim, disse, Ciro, você é muito jovem, um dia desse você vai sentar nessa cadeira e você vai ver que o presidente que não contemporizou com patrimonialismo caiu. Eu disse, eu não concordo com isso não. Um abraço, foi a última vez que conversamos. O senhor acha que... Nesse período, depois nos encontramos no enterro do Itamar Franco. O senhor acha, governador, que todo governante fecha os olhos para algumas irregularidades, para não se indispor com os amigos e com os partidos aliados? Não, a vida pública, o padrão de ética republicana, evidentemente que não é o mesmo padrão de ética pequeno-burguesa que nós experimentamos na nossa vida particular. Acabamos de falar aqui que eu disse uma mentira ou uma falácia para dizer que não tinha uma epidemia de cólera em Fortaleza, apenas para não usar a palavra. Do ponto de vista pessoal e privado, isso já não é decente. Mas em se tratando de dinheiro público, de desvio de dinheiro público... Isso eu não concordo. Eu estou só querendo dizer, porque muitas vezes o moralismo no Brasil, que é o uso da moralidade de forma picareta, né, está a serviço da imoralidade, ou seja, o moralismo a serviço da imoralidade. A Dilma achou essa chave e está tirando na raiz e como é que funciona isso que eu estou te dizendo. Em Brasília é o seguinte, todo mundo sabe da esculhambação. Todo mundo sabe, é segredo de polichinelo. É raro o caso que realmente está na moita. Só que tem a história de provar. Né? Eu mesmo já paguei caro com patrimônio privado por denunciar a corrupção e no fim o corrupto me processa por dano moral e provada a corrupção eu pago indenização para o corrupto. Já aconteceu comigo. O presidente Lula, por exemplo, o presidente Lula sabia que os assessores dele estavam envolvidos em falcatruas? De forma nenhuma. Isso eu sei bastante bem porque eu tenho um episódio, na verdade uma parte disso eu posso contar sem faltar a confiança que as pessoas têm em mim. Eu não traio a confiança nem do meu pior inimigo, quanto mais dos meus amigos. Então o que eu sei em confiança morre comigo. O Fernando Henrique, por exemplo, sabe disso. Mas aconteceu um episódio que eu posso divulgar. O Roberto Jefferson, do PTB, que detonou o tal mensalão, o chamado mensalão, o Roberto Jefferson é muito meu amigo. Muito meu amigo. Na minha desastrada candidatura à presidência da República, todo mundo correu e ele ficou comigo até o último dia. Ele tem essa característica de correção, de lealdade e tal. Ele, um belo dia, me pede uma audiência no Ministério da Integração Nacional e vai lá, diz, olha, Ciro, eu vim aqui te avisar, porque antes que dê merda e tal, vocês vão desculpando aí, eu estou só reproduzindo com fidelidade o que eu ouvi, né? Antes que dê merda, eu quero te avisar, porque você faz parte desse governo e tal, mas eu vim te avisar que o Zé Disseu está comprando deputado do PTB para levar para o PL, do Valdemar Costa Neto. E eu não vou assistir isso passivo. Aí eu disse, Roberto, nós temos um problema, você está no Ministério da Integração Nacional me falando coisas que eu sou obrigado funcionalmente a dizer ao meu chefe, que é o presidente da República. Então, das duas, uma, ou você me diz que provas tem disso, ou eu vou fazer de conta que não ouvi. Ele disse, é muito cômodo para você fazer de conta que não ouvi, mas tu sabe que essas coisas não passam recibo, não tem prova. Eu disse, então você vai me perdoar, mas eu não vou levar para o presidente da República um assunto para ele me perguntar de onde é que vem e eu ter que te envolver no assunto e você não ter prova. Agora, você é um deputado federal, você é imune, você tem imunidade parlamentar. Por que não vai na comissão de ética da Câmara e denuncia? Aí ele disse, boa ideia, eu vou fazer isso.
E é engraçado como a imprensa brasileira é débil. Ele fez isso. Ele foi na Comissão de Ética da Câmara Federal, denunciou o que depois virou esse tal escândalo do Mensalão, e a Comissão de Ética abriu um procedimento, chegou a me convocar. Eu fui lá, confirmei o que ele tinha dito, e a Comissão de Ética concluiu com o relatório que era falso, que era mentira. E eu tinha dito ao Roberto Jefferson que ia fazer de conta que não tinha ouvido, porque eu não queria que ele soubesse que eu ia dizer ao Lula de qualquer forma por lealdade. Aí o Lula sempre também tratou comigo com muito respeito e igualdade. Então eu liguei, preciso falar com você, com o senhor. Eu chamo sempre de senhor. Ele, porra, me chama de Lula. Não, o senhor é presidente, agora ele não é mais, eu chamo de Lula. Mas, presidente, se eu for impertinente, o senhor me diga. Se eu estiver sendo impertinente, o senhor pode cortar a conversa aqui. Mas eu me sinto como seu amigo, obrigado. Eu gostaria que um bom amigo, no meu caso, me dissesse as coisas. Não, pode falar e tal. Aí eu, pumba, relatei o que o Roberto Jefferson me falou. Ele, susto genuíno, claro. Aí disse, não, Ciro, o Delúbio não, o Delúbio eu boto a mão no fogo. Quando o senhor disse um susto genuíno, o senhor está fazendo alguma referência também? Não, nenhuma. Esse é outro que estava de bobo na história. O negócio de assinar papel em cruz. O genuíno não é homem disso. O presidente Lula alguma vez chegou a ser ameaçado de golpe? Sim, ele esteve na iminência de um golpe. Havia uma clara construção de golpe. Não todo o movimento era golpista. Quem estava interessado em derrubar o presidente Lula? O PSDB de São Paulo. Sem nenhuma dúvida. De que maneira isso seria feito? Pelo impeachment. Seria através do impeachment. A CPI indicaria, você escala, envolve a família do presidente, seria o motorista. O filho do presidente seria o motorista do caso Collor. Era aquele o ponto. A partir dali, 10 ou 12 pedidos de impeachment se apresentaram na Câmara. E eles derrubaram, elegeram o Severino, para o Severino receber, quem recebe personalissimamente é o presidente da Câmara. Só que o Severino, eleito por eles, virou para nós. E nós conseguimos matar 12 pedidos de impeachment ali na boca da grota. Né? E conseguimos, graças à colaboração de alguns brasileiros que compreendem os limites éticos da política, como o Aécio Neves, conseguimos impedir a absurda convocação do filho do presidente da República. Na época em que o senhor estava no Ministério da Integração, o senhor disse que teve que fechar o Ministério da Integração Nacional. Por 3 meses. Tamanho o balcão de esculhambação que era o Ministério. Você não tem ideia. Mas era esculhambação grande, não era pequena não. Que tipo de esculhambação, governador? Agora esse negócio de contrato com ONG. Olha, no Brasil você pode até ter, como certamente tem, ONG séria. Mas em Brasília virou uma indústria de jogar dinheiro fora, de roubalheira disfarçada de convênio com coisas politicamente corretas, tipo, sei lá, deficientes, jovens, índios, sem terra e tal. Se for atrás, aí tem. Aí se o convênio for capacitação de mão de obra, deve ter um sério, mas o resto é tudo putaria, tudo roubalheira. Governador, em 2010, a revista Veja divulgou uma investigação da Polícia Federal sobre um suposto desvio de 300 milhões de reais de verbas do Ministério da Integração para financiar campanhas políticas do senhor, a deputado, e do seu irmão ao governo do Estado. Depois a polícia negou qualquer envolvimento do senhor no desvio, mas na época o senhor disse que tudo não passava de uma grande armação. Quem é que estava por trás dessa armação contra o senhor? Governador, em 2010, a revista Veja divulgou uma investigação da Polícia Federal sobre um suposto desvio de 300 milhões de reais de verbas do Ministério da Integração para financiar campanhas políticas do senhor, a deputado, e do seu irmão ao governo do Estado. Depois a polícia negou qualquer envolvimento do senhor no desvio, mas na época o senhor disse que tudo não passava de uma grande armação. Quem é que estava por trás dessa armação contra o senhor? Hoje está provado já. O Ministério Público conseguiu levantar. Foi preso o Moraizinho, que vamos dizer, o operador de um esquema de fraude, de convênios com prefeituras, de licitação, e foi preso um genro do Roberto Pessoa, que é o atual prefeito de Maracanaú, que é uma figura perigosíssima, é uma pessoa sem nenhum escrúpulo. E esse genro do Roberto Pessoa, que foi preso,
na mesma trama do Moraizinho, indicou para o Roberto Pessoa o Moraizinho. Então, o Roberto Pessoa pegou o ex-prefeito de Morada Nova, chamado Adler, e esses dois, Roberto Pessoa e Adler, pagaram a passagem do Moraizinho para ir numa sala de um advogado altamente desonesto também de Brasília, não lembro o nome agora, mas estão todos processados. E esse sujeito, então, ficou induzindo, nós conseguimos a gravação, porque eles burramente publicaram a gravação na revista Época, pensando que aquilo ia nos alcançar. E, na verdade, a gravação foi o elemento de prova que permitiu ao Ministério Público esclarecer tudo isso que eu estou lhe dizendo agora. Então, o advogado ofereceu uma caminhonete e mais dinheiro para o Moraizinho assim, inventar um envolvimento meu e do Cid nessa história. E o Moraizinho resistiu. A gravação é clara. Ele dizia, então, mas foi o Ciro? E ele dizia, não, assim, não, é. E aquilo foi, e o Ministério Público então chamou. Aí o advogado dele, que era esse picareta, deixou ele exposto, ele procurou um advogado de qualidade aqui do Ceará, chamado Paulo Quezado, e o Paulo Quezado levou ele para fazer uma delação premiada, e ele fez. Aí eu processei, sim, quem levou para a Veja foi o professor Wagner Barreira, meu professor, advogado da Veja aqui, porém ligado ao Lúcio Alcântara. Nunca pensei que fosse chegar nesse nível, não creio que ele tenha pensado que fossem fazer o que fizeram, mas Wagner Barreira, Lúcio Alcântara aprovou, Roberto Pessoa e Adler executaram, e o Wagner Barreira entregou para a Veja, que é advogado da Veja aqui no Ceará. Todos processados. Estão todos processados. O senhor alguma vez disse... Lúcio Alcântara, inclusive, correndo da justiça, porque não vai ter como se defender. Está tudo provado. O processo continua correndo? Continua. Agora, na última, se ele não fosse para a audiência, a juíza ia mandar ele buscar debaixo de vara, para ele aprender a largar de ser sem vergonha. É o único adversário político a quem eu processei na vida. Porque daí não dá, né? O senhor alguma vez disse ao presidente Lula que iria se candidatar para sucedê-lo na presidência da República? Muitas vezes eu disse, e ele muitas vezes me disse que eu era o candidato dele. E por que ele impediu que o senhor se candidatasse? Eu não diria que ele impediu, não. Ele fez o que eu acho que tinha que fazer do ponto de vista dele. Ele é petista e tinha que fazer um petista, de preferência um petista dele, né? Porque ele também não gostaria que aqueles petistas prováveis, Zé Disseu, Genuíno, Marta Suplicy, etc., fossem os candidatos. Então ele pega uma pessoa como a Dilma, que é uma figura extraordinária, prestou tanto serviço à causa dele quanto eu prestei, e era mulher, isso é uma coisa extraordinária, ele deu a oportunidade pela primeira vez na vida uma mulher ser presidente da República, e o que ele fez foi agir sobre a direção do meu partido. Se eu pudesse ter queixa de alguém, e mesmo isso para mim já passou, é da direção do meu partido, que podia ter recebido toda a pressão do Lula e não ter aceito. Mas a sua mudança de domicílio eleitoral para São Paulo foi articulada com o presidente Lula? Ele que me pediu para fazer. Foi ele que pediu para fazer? E dizendo assim, você transfere o seu título e vamos ver, se você quiser ser candidato a presidente da República, tanto faz você ter o título no Ceará como tem em São Paulo. E se você eventualmente não puder ser, você vai ser o nosso candidato a governador de São Paulo. Ele disse, presidente, eu não tenho o menor interesse, nem legitimidade de ser candidato a governador de São Paulo. Eu sou do Ceará, minha vida inteira foi feita a partir do Ceará, a gratidão, o dever, a obrigação que eu tenho é com o Ceará e tal. Mas aí o Eduardo Campos disse, não, Ciro, nós não podemos dar ao Lula o pretexto de que você desatendeu um pedido de transferir o título só para ter um cenário alternativo e que ficou com ideia fixa. Então transfere o título, é um pedido nosso, formal, oficial do partido, para atender o presidente Lula e a gente vê lá na frente como é que fica. E como foi o diálogo que vocês tiveram quando ele disse ao senhor que o senhor não seria mais o candidato dele? Nunca me disse isso. Ele nunca lhe disse isso? Sempre ficou muito encabulado comigo. Isso. Vocês nunca voltaram a conversar sobre esse assunto? Não, eu também sou delicado com ele. E é o seguinte, eu acho que ele está... Quando ele dizia, você é meu candidato, isso a gente bêbado. A gente bêbado, ou não, entendeu? Muitas vezes, com Dona Marisa, com a Patrícia, na época minha mulher, e a gente na piscina, e comendo, fazendo churrasco, e nós somos amigos. E ele emocionado, de olho cheio d'água, você é o cara o cara que ficou comigo, que foi para a linha de frente, o cara que teve coragem, um bocado de amigo meu afrouxou, um bocado de amigo meu me traiu. O senhor considera que o senhor levou uma rasteira do presidente? Não, do Lula de jeito nenhum. De jeito nenhum. Está no papel dele. O capital político é dele, não era meu. Quem tinha obrigações comigo, se obrigações houvesse, era o meu partido. E este é que foi fraco. Acho que cometeu um grande erro.
porque a gente era, naquela data, a terceira força, já aprovada, com chance de ganhar. Mas nós éramos a terceira força. Esse voto, eu só via na eleição agora os meus eleitores passando tudo para a Marina. Que quem vota em mim por aí afora, aqui é o povão, mas por aí afora quem vota em mim é a classe média, com escolarização alta, artistas, intelectuais que se decepcionaram com o PT e que veem, enfim, em mim uma alternativa de progressismo com consequência, com experiência, etc. O senhor foi convidado pela presidente Dilma para ser ministro. Por que o senhor não aceitou? O meu momento de vida não me recomenda e não estou com vontade. E assim, eu não gosto do desenho. Hoje melhorou, mas eu não gosto do desenho da base de sustentação da Dilma. Eu acho que há um excesso de complacência, um excesso de tolerância com fisiologia, com clientelismo, falta cimento orgânico, falta concepção de país, falta estratégia, falta nível intelectual, nível moral, sabe? No grupo que faz esse ajuntamento PMDB-PT. Então, eu vou ser o quê? Eu vou ser um chato lá dentro? Né? Eu vou ficar... Não estou muito mais afim, não. Governador... Embora ela saiba, como ela sabe, que se ela precisar de mim mesmo, ela conta. Governador, o senhor já disse que empresários têm que tomar porrada, o senhor já disse que o consumidor é otário, que policiais que fizeram greve são bandidos, já chamou adversários seus de pau de galinheiro, colegas de parlamento de ladrões, chamou o ex-presidente Collor de playboy cheirador. Como é que o senhor responde aos que lhe chamam de língua de trapo? É o seguinte, eu só tenho por ferramenta de luta a minha língua. Eu não sou representante de nenhuma oligarquia, eu não represento nenhuma esfera do poder econômico, eu não sou corrupto, eu não tenho rabo de palha e eu fui criado entre os do povo. A maior parte da minha vida pública, esmagadora maioria da minha vida pessoal, estudantil, eu estudei na escola pública, junto com os filhos dos trabalhadores, e eu costumo falar as coisas que eu penso. Agora, o que às vezes me incomoda, por exemplo, no encaminhamento da pergunta, é a descontextualização das coisas. É evidente que eu não chamo empresário de... quê? De otários. Não, consumidor de otário. Vou chamar consumidor de otário. Empresários têm que tomar porrada. Pois é, veja bem, eu não faço isso. Nem chamei policial de marginal de farda. O que é que eu faço? Frase. Naquela data, na rua, plano real, empresário que está especulando contra o consumidor, só se resolve na porrada. Que é o negócio de trazer a competição de fora, para ele não cobrar 3 vezes, 3 tanto o que ele estava cobrando do povo, porque o povo não tinha onde comprar as coisas. Comida, inclusive. Otário. Eu vou chamar consumidor de otário. Nunca chamei consumidor de otário. Quem quer desqualificar o que eu falei é que faz a generalização. O que é que eu disse? Quem cobra ágil é ladrão e quem paga é otário. Então o consumidor não é otário. Mas o consumidor, que é o burguesão, que acha que pode furar uma fila na compra de um carro naquela época, que tem mais dinheiro e vai lá e paga ágil, ele é um otário. E eu não estou fazendo isso para esculhambar ninguém, eu estou fazendo isso para criar uma cultura. Para que as pessoas parassem de ir ao consumo, porque tinha toda uma tese da gente restringir o consumo para poder não perder o real como perdemos o cruzado lá atrás. Isso a serviço da causa a qual eu estava dedicado, que era garantir o fim da inflação como eu garanti. Entreguei com 0, recebi com 3% ao mês. Hoje as pessoas podem saber mais claramente o que significa uma inflação de 3% num mês. E entreguei com 0. O país crescendo 5,7%, o desemprego menor da história do país até hoje. Então eu cumpri a minha tarefa. Agora, como é que eu luto? Aí diz assim, policial é coisa. Policial, a Polícia do Ceará é uma das melhores do Brasil. A Polícia do Ceará me serviu com grande lealdade. Me serviu como governador, eu ser o comandante em chefe. Fiz deles uma polícia respeitada no país inteiro. Criei o GAT, equipei a polícia, como o CID. Criou o Ronda do Quarteirão. Bancou aqui uma discussão cretina, porque resolveu comprar carro com ar-condicionado, com todas as condições de dignidade, de trabalho para o policial. Os policiais do Ceará agora vestem um colete de bala que o Barack Obama veste, de clecate. A bota especial para eles poderem se deslocar, correr, etc. São treinados, tem tiro. Antigamente aqui no Ceará houve tempo em que o policial dava um tiro, era descontada a bala do salário do policial. Isto feito é a minha opinião sobre a Polícia do Ceará. Agora, meia dúzia de pessoas violentando a Constituição, violentando as leis, desprezando a ordem judiciária, sendo desleais com o seu próprio comandante,
e benfeitor, porque o CID dos 14 mil policiais, o CID contratou 4 mil. Fortaleza, a região metropolitana de Fortaleza tinha 17 veículos. Hoje tem 240 atendendo a população. Os homicídios nesse carnaval caíram 41%. Os sequestros eram 26 por ano, agora caíram para 2. Nós temos uma divisão de homicídios. No Ceará tinha 52 delegacias, o CID está fazendo 112 delegacias. Concurso para delegado e tal. Ninguém investiu na polícia, nas condições de trabalho, no salário, no equipamento, no aparato de investigação, na perícia forense, do como o CID fez. Aí meia dúzia de camaradas, naquele dia, eu estava fora. Meia dúzia de camaradas, Rui Lima, o que é que fizeram aqui? Covardemente, mulheres e crianças envolveram, desacatando o Estatuto da Criança e do Adolescente, desacatando a ordem judicial, dando uma banana para o Ministério Público, que via ali vários crimes de ação pública, fazia o quê? Saíam de moto, gritando para os comerciantes, fecha a porta, que vem atrás aí um arrastão, forjando, falseando terrorismo na sociedade. Se alguém acha que isso não é banditismo fardado, por favor, vá lá bajular. Eu acho que quem faz isso é bandido, não é polícia. O ex-presidente Collor chegou a processar o senhor? O senhor chamou ele de playboy? O processo deu em quê? Mas veja como foi o que eu falei. O Lula foi agredido pelo Collor numa coisa pessoal gravíssima. O Collor fez uma denúncia de que o Lula tinha forçado o aborto da Lurian, da filha do Lula. E eu, para defender o Lula, disse, se eu fosse o Lula, eu tinha reagido na mesma hora e tinha dito, me respeite, seu playboy cheirador. Eu não estava falando com o Collor, eu estava defendendo o Lula. E não estou arrependido de ter feito. Não estou arrependido. Governador, numa frase, como é que o senhor definiria os seguintes políticos? Maria Luísa Fontinelli. Uma grande cearense. Tasso Gereissati. É o maior cearense do século na política. Lúcio Alcântara. Uma decepção profunda. Inácio Arruda. Grande cearense. Luiziane Lins. Tem valor, mas é muito contraditória. Acho que precisa envelhecer mais para ser menos irresponsável. Paz de Andrade. Grande cearense. José Pimentel. O Pimentel também vai ter um tempo para amadurecer um pouco mais. Eu acho que ele deslumbrou-se um pouco com o mandato de senador e perdeu um pouco a perspectiva. Adalto Bezerra. Eu gosto muito dele. Cid Gomes. Esse, para mim, é o maior governador da história. Governador, o que o senhor prevê para o futuro político de Ciro Gomes? Eu, cada dia que passa, aprendo as virtudes do Mauro Benevides, né? Então, para essa clássica pergunta, a clássica resposta, a Deus pertence. Não, mas é o seguinte, eu não quero mais nada. Eu posso ser, vou morrer velho, morrer trabalhando pelo Ceará. Política, para mim, não é meio de vida, é uma vocação, é uma arte, eu amo o que eu faço, sabe? É muito gostoso andar na rua, com todas essas contradições, com essa língua, às vezes, dura, que é o que me resta como ferramenta de luta. Eu sou respeitado onde eu ando. Nunca andei com segurança, nunca precisei de aparato, nunca fui desacatado em canto nenhum. Adoro andar nos bairros de Fortaleza, adoro dizer para uma pessoa, aquilo ali foi eu que fiz, aquilo ali foi eu que fiz, aquilo lá foi eu que fiz. Isso não tem preço. Governador, muito obrigado. Obrigado, Rui.